house aqui então, né? Ou seja, né? Primeiro bloco. A gente poder se olhar assim no palco e tá cheio de gente lá embaixo e olhar pro cantinho assim, ó, pra qualquer um dos guri e ter essa ideia de tipo, caralho, mano, a gente conseguiu, cara. Tô multiplicando pra todas essas pessoas. A gente conseguiu fazer o que a gente queria, que era mostrar o som pra essa galera. Sim. E o bagulho tá aqui a galera. E a gente conseguiu e tocando essas pessoas. É esse sentimento que eu busco, assim, né, mano? Chegar lá, eu não almejo pela fama, por sucesso financeiro, porque eu sou pobre, mas eu tô confortável onde eu tô. Eu tô legal, eu não preciso, mano, tá ligado? Eu não viso a música pra ascender financeiramente. Seria muito bom se acontecesse, mas não é pra isso que eu tô olhando. Não é o teu objetivo. Não é meu objetivo. Eu quero é ter esses momentos de olhar para os meus parcerias ali, ou para pessoas que a gente gosta, que são queridas, assim, e poder mostrar, pessoas... tipo, porra, eu vivi a minha vida inteira pra buscando fazer isso esse aqui bagulho, e mano. Tô fazendo. Eu sou esse cara aí, ó, porque eu acho que é muito esse lance da gente querer se fortalecer, se confirmar por causa dos outros, né? Porque se tiver um show cheio, a gente tem uma ideia muito mais comum do que é sucesso, pá. E aí assim a gente pensa, porra, somos bem sucedidos no que a gente faz. Tem uma galera que me ouve. Então esses 30 anos que eu me dediquei a esse bagulho que ninguém entendia, daqui eu tô, tá valendo a pena. Fazendo. Já vale, mas parece que é sempre no meu ideal, pelo menos, é sempre essa ideia o êxtase. De que quando tiver uma galera assim e estão ali pra ver o que a gente tá se propondo a fazer, aí pra mim eu acho que vai ser o zerar a vida do bagulho. Zerar assim. o game. Zerei. É verdade. Que aí é ver que, porra, era isso que eu queria o tempo inteiro, mano. Era isso. E não por... Se eu tô saindo do palco eu vou ganhar 4 mil, né, 40. Sim. Não vai pagar o que tu é viveu isso, ali, olhar não é por isso aquela que eu tô massa indo. ali curtindo teu som. Eu tô indo pra ver a massa e pra olhar para meus parceiros ali em cima e os guri ver a massa lá também. Embaixo depois, quanto melhor tiver pra nós, melhor, é né? Lucro. É lucro. É lucro. É lucro. Tudo é lucro. A missão tá cumprida ali. É. Coisa boa isso. Não, e quem tá próximo tá vendo que isso aí vai acontecer. Uma corrente muito grande pra isso acontecer, porque é consequência, né? É uma correria insana, né? O cara faz de verdade o bagulho e tem uma coisa legal que acontece na Uriba, que toda vez que a gente toca, ou quando a gente se reúne, eu acho que até isso que a gente está fazendo aqui de gravar essa conversa é um pouco de fruto dessa aproximação que a banda causa, assim. A banda causa isso, é verdade. Hoje eu sou amigo de vocês, mesmo já conhecendo vocês há muitos anos, hoje eu sou amigo de vocês por causa da banda. Por causa da banda, é verdade. Porque se não fosse a banda, a gente não tinha se aproximado dessa maneira. Ia seguir só se conhecendo. Ainda que houvesse um carinho, um respeito entre nós, era uma coisa completamente diferente, né? Não tinha noção de vida íntima nenhuma e hoje a gente se conhece intimamente, né, mano? Então, e isso veio junto com a banda, né? Não é por causa da banda, mas veio junto, veio por, na carona por as nossas relações, por o que a gente construiu junto, que a gente consegue estar aqui confiando tanto uns nos outros para poder trocar essa ideia. Com certeza. E é isso que é importante, né? Porque aí agrega... E aí, quando a gente se conhece, aí vê que tem tanta coisa em comum, e aí o cara escuta o teu som, e ali também tá a minha voz, o que eu quero dizer também tá ali, e aí justifica a gente estar junto aqui, né, mano? Porque é isso, é a visão de mundo, quando a gente ouve a expressão, o que o cara fala, o que ele quer dizer, onde ele quer bater, que ferida que ele quer afundar o dedo. Quando a gente se encontra nesse bagulho aí é mais confortável ainda. Porque às vezes o cara pode se dar bem pessoalmente, mas o cara discorda, às vezes politicamente, às vezes acha que umas coisas assim, né? E quando a gente se aproxima nisso também,
Aí o cara fica muito confortável, porque sabe, porra, o cara é dos meus mesmo. É verdade. Ele pensa como eu, É verdade. ele tem a visão política como eu, a visão de mundo, mesmo sendo uma pessoa completamente diferente, a gente sabe que provavelmente... Temos a liberdade de conversar sobre muita coisa. Quando a gente tiver que escolher caminhos, provavelmente os nossos passos vão ser mais ou menos para a mesma direção, porque a gente quer mais ou menos as mesmas coisas. Se deseja as mesmas coisas. Sem pisar nos outros e só, né? Sem palavras, né? Vida, né? Eu achei muito legal também essa ideia de trocar essa ideia, né? Até porque quando a gente tinha conversado, desenvolveu o podcast, tu foi o cara que estava aqui naquela resenha, que a gente... Aquela conversa poderia... Nasceu aquele dia. No outro dia o Diego falou sobre isso. Porque já era uma ideia minha, e aí eu dividi com o Cadinho, e aquele dia aconteceu, só não foi gravado, né? E tu sabe que uma preocupação de ser a primeira pessoa a vir no Pode Ser, tinha que ser um cara que tem esse carisma que tu tem, e uma pessoa assim, ó, que com certeza ia agregar muito nessa resenha, entendeu? Tu é um cara muito completo. Então, antes de trocar essa ideia, a Tabacaria Lion, que é uma parceria nossa aí do Pode Ser, do Thiago lá, da Lola. Hoje eu conversei com eles e disse, ó, cara, hoje nós vamos receber o Kelvin no Pode Ser, o primeiro Pode Ser. Então, é uma tabacaria aqui da nossa área, da Amapá ali. Eles te presentearam com esse kit aqui, tá, mano? É teu, obrigado, de coração, mano. É do podcast, é da tabacaria do cara. E, então, aí, gratidão ter você como cliente, os caras te mandaram essa presa aí. Muito obrigado aí, tudo pessoal teu. Da tabacaria, pelo carinho. Tá, mano, fica frio aí. Tamo junto. Obrigado. Tá, meu. E agora eu vou te falar, cara, eu e o Cadinho a gente desenvolveu umas perguntas que estão aqui atrás de ti. E a gente quer saber. Aí já pegando energia. Exatamente. Tava bem mais pesado, né? Esse caderno aqui, ele gravou muita coisa que tu pensou e não falou. Então agora a gente vai te perguntar. Porque o Cadinho a gente por favor. Tá muito curioso, né, cara? Tô pronto pra isso. E, pô, é um dia muito emblemático isso, né, cara? Então, porra, hoje a gente tá iniciando o nosso primeiro Pode Ser, né? Estamos aqui hoje com o Kelvin e, como eu já te falei, desde já eu quero agradecer por ter aceitado o convite. Ter aceitado o convite, vim trocar essa ideia aí, é uma coisa muito verdadeira. Tu me tocou muito quando tu falou nessa proximidade, na confiança de trocar uma ideia. Então, sem palavras, né? A gente trouxe para dividir um pouco com a massa, né, cara? Um pouco da tua experiência, da tua sabedoria. Então, eu queria saber assim, ó, como tudo começou. Quero que tu conte tua carreira, teu envolvimento com o instrumento. Foi na adolescência, foi na infância. O que te inspirou? Como tudo começou? Cara, eu cresci vendo meu pai tocar violão. Teu pai. Meu coroa tocava violão assim e... Eu lembro que na época, quando eu começava a ver o pai tocando, eu não conseguia nem dizer se era bom ou se era ruim. Eu apenas via que o pai tocava violão. O pai sentava para fazer um chimarrão. E aí, eu lembro da casa lá embaixo, já ser no mesmo lugar ali onde a gente mora. E olhar... O pai fazia um chimarrão de tardezinha ali por volta das 6, 6:30, era um ritual, assim, fazia um chimarrão, pegava o violãozinho, fazia umas notas, jogava umas notas ali e eu já achava legal aquilo. Barulho. Eu achava... Cara, meu pai gostava na época muito de música gauchesca, de coisas assim. Ele gostava de fazer batida no violão, ele dizia. Ele gostava da mão direita. Ele não, na época ele nem manjava muito de fazer os acordes, mas ele gostava daquele som meio percussivo, assim, do violão. Bandoleiro. Gostava. E aí eu vi essa paixão pela música, pelo pai, né? E o pai sempre com esse lance de tocar e tal, e eu sempre gostei muito de música. Lembro de minha mãe ter uma gravação em fita cassete dele e meu irmão mais novo ligando pra rádio, pra Surama Santos, pra pedir uma música e coisas assim. Então eu sempre fui envolvido com música, né, mano? Isso bem novinho, assim, criança, coisa de, sei lá, 8, 9 anos de idade, assim. E aí eu lembro quando eu tava na quarta série, meu irmão mais novo, Wesley, ele entrou pra uma aula de violão. E aí depois de, sei lá, uma semana, 2 na aula de violão,
ele veio tocando, acho que Marcha Soldado, qualquer coisa do tipo, assim. Tirando uma onda. Tocando assim, o meu irmão mais novo, pô, meu E tu principal marchando. rival naquela E tu época. marchando. Meu irmão mais novo era meu rival. Nós jogava videogame, todas as batalhas de videogame era com ele. Ele jogava, pô, ele é tinhoso, ele joga muito, mais joga novo muito. tinhoso. Joga as veras, é um cara tri inteligente, quieto. Ele é o naipe do Cadinho, assim, ó. Puxa vida. Tu conhece a peça? É o mesmo naipe. Quietinho, parece que ele não tá pensando nada e quando vê ele já Tá pensou em pensando em todas tudo. as possibilidades. Quando ele apresenta a ideia, ele é um cara que tu vê que é perspicaz. Assim. Meu irmão é esse mesmo naipe de pessoa. E aí, seguinte, né, mano, quando eu vi o meu principal rival ali tocando um violão igual meu pai e tal, eu preciso aprender esse bagulho aí. E aí, virou a chave. Aí eu me liguei, preciso aprender, como é que eu faço? E aí eu olhava aquelas revistinhas que tinha antigamente, né, mano, que vinha as músicas ali. Meu pai tinha umas revistinhas que ele tocava pro revistinha também. E aí o pai já tinha umas revistinhas tipo de Leandro Leonardo, aí, coisas assim, uns sertanejos anos 90 ali, brasileiro. E aí eu pegava essas... Pô, total, mano. Referência total. Pegava eu gostava muito de Leandro Leonardo, esse bagulho eu gostava quando era criança. Eu gostava pra caralho dessa coisa de duas vozes, isso sempre me chamou a atenção. Teve uma história em quadrinho, Leandro Leonardo, sabia? Eu lembro que era um fenômeno, né, mano, nos anos 90, os caras eram muito fortes, né, cara. E aí o meu coroa curtia esse bagulho meio sertanejo, meio tal. E aí quando meu irmão apresentou o som, eu pensei, cara, eu quero fazer esse bagulho também. E aí comecei a me encarnar em revistinha e tal. E aí eu fui na festa, cara, de uma colega nossa da escola. E no meio da festa, assim, um amigo meu, o Miles Araújo. Esse nome aí, esse nome eu achei meio estranho. Miles, vamos investigar o Miles. O Miles, pô, dos meus até hoje, dos nossos. Desculpa, Miles, brincadeira. Dos nossos. O Miles é dos nossos, era. E é ele me apresenta... lá onde a Sandra ensaiou, não é? O rapaz não é ele. Não é esse? É outro Miles. E aí, seguinte, mano, ele me apresenta um CD do The Offspring, que na época pra mim era inexistente. Recém-lançado, Americana, era o álbum. Recém-lançado, um clássico, né? O cara lançou do nada no meio da festa, o cara me lança The Kids Aren't Alright ali. E aí eu fiquei louco, mano. Eu ouvi aquele som ali, eu pensei, porra, cara, isso é isso aqui que eu vou apresentar no Marcha Soldado. Quando puxar o Marcha Soldado, eu vou puxar isso aqui. Esse bagulho é muito a fuder. E aí eu preciso aprender. E aí eu comecei a me encarnar no bagulho de tocar violão e tal. Aí sabia fazer uns acordezinhos. E meu pai entrou numa aula de guitarra com o Marcinho Hernandes. Grande figura. E aí, cara, eu fui numa aula do meu pai. E aí a aula do meu pai era tipo um ensaio. Do meu pai tirava as músicas e chegava lá, tinha as parcerias do Márcio. O irmão do Márcio tocava baixo. Sim. Um parceiro do irmão tocava batera. Chegava lá, tinha uma banda. O meu pai, a aula do meu pai era uma banda. Chegava, tinha um cara cantando e eu olhei o mano tocando baixo ali, o Bilo, tocando um baixo. E aí eu, me apaixonei por aquele instrumento ali. Eu nem conhecia guitarra nem nada, eu só sabia tocar violão, eu não conhecia nada, não tinha internet, não tinha nada, né, mano? Eu tinha um violão em casa e curtia som, assim. E aí, comecei a querer tocar baixo e aí meu pai me botou a fazer aula com o Márcio, mas pra tocar baixo. Pra tocar baixo. E aí meu coroa me comprou um baixo feito pelo Denilson, na época 150 pila, um baixo amarelo, me lembro até hoje, porra. Um baixo amarelo. Um amarelo, e eu... tipo brasileiro amarelo? Um amarelão assim mesmo, bem claro. E aí eu toquei, eu comecei a tocar baixo assim, aí que eu entendi o que era uma coisa de banda. E conhecendo o Márcio, ele me apresentou efeitos de guitarra. O Márcio é um puta guitarrista, né, mano? O cara era... Foi te trazendo pra guitarra?
Ele era da Azul Revés, na época Azul Revés Meu pai tinha um CD da Azul Revés. Na época Azul Revés bombava na cidade, sim, com música autoral também. Música autoral, é verdade. E aí o máximo respeito pelo Márcio, assim, fui entendendo o que era o bagulho, e aí eu fui querendo sair do baixo e, gostei desse efeito, gostei desse sonzinho aqui que essa pedaleira faz. O Márcio tinha uma pedaleira Ibanez, que na época era, sei lá, mano, era muito à frente do tempo pra mim. Eu olhava aquele bagulho, eu nem entendia o que era. O bagulho, só sabia que ele apertava uns botões ali e saía um som completamente diferente da minha guitarra limpa. E aí nessa mesma época, assim, aí comecei a me envolver com música e tal. E no colégio eu comecei a encontrar pessoas que tocavam também. Que massa. Gustavo, Negão, meu parceria. Não lemos isso. Não, isso lá no Medianeira. No Fundamental. Eu tinha um parceiro, o Egner, e ele tocava uma guitarra já, né? E o Gustavo, Negão, tinha uma banda com ele, eles tocavam cover de Nirvana. E aí eu comecei a curtir e me aproximar dos guri, porque eu era músico também, eu já tinha esse bagulho. E aí me convidaram pra tocar na banda. A banda era Torrents, que era uma música do Nirvana. É, minha primeira banda, assim, valendo mesmo, né? Valendo. E aí a gente tocou em alguns lugares, na época tinha o Tom's Bar, ali perto do calçadão. É muito mais velho que eu, cara, eu não conheço. Onde foi o Zeppelin. É um lugar que era o Zeppelin, depois foi o Tom's Bar. E aí nós tocava ali perto da Quebra-Mar. Isso, um sobradinho de esquina, antigão. Passa Quebra-Mar sentido Barroso. Sim. Na próxima quadra é um daqueles sobradinhos assim, ó. Sobe sobradinhos antigueiras, assim. Não tinha um pico underground ali. É. Tu chegava lá em cima, era muito fuder, mano. Era aqueles banquinhos, aquela mesa com aqueles banquinhos na volta da mesa, assim, ó, de filme, tá ligado? O ambiente cabaré de filme, tá ligado? Assim, aquele bagulho americanão, assim. Bagulho, uns móveis antigo com os estofados vermelhos, aquelas coisas bem classiqueiras. Anos 50, assim. 60 mesmo. E bem classiqueira. E rolava a banda underground a full ali, mano. E aí começamos a fazer os primeiros sons ali no Tom's Bar. Rafael era o cara que era o dono na época ali do Tom's Bar. E aí, cara, a gente começou a tocar direto ali. E aí depois dessa primeira banda aí da Torrents, a minha amizade com o Gustavo, a gente ficou tocando em tudo que a ideia que tinha de fazer som, eu sabia que eu já tinha um baixista na manga, que era dos meus. E aí a gente já tinha quase uma banda, Então, com o Negão junto, eu já tinha as ideias, E aí comecei a gostar de um monte de bagulho na época. Aí começou a internet aqui, né, mano? Ali, coisa de 2013, ali. Comecei a ter acesso à internet, e aí comecei a conhecer umas bandas gringas que tipo Millencolin, umas bandas que faziam um hardcore, assim, melódico. Sim. Aquele início do CPM 22 da vida ali, talvez, assim, da nossa referência. E comecei a ver esse bagulho e me interessei por isso. Muito influenciado também por o jogo do Tony Hawk, que tinha ali já Papa Roach, tem Rage Against the Machine, Coldfinger, Superman, né? Tem muito som foda ali naquele jogo, né, mano? E aí com a internet eu pude ir atrás desses sons e comecei a entender uma cena ali. E aí comecei a ter banda disso, né, mano? E aí fiz umas bandas assim de hardcore melódico, que foi transitando pro emo e depois acabou virando uma coisa meio que o pessoal chamava de screamo depois, que era um misto, né, entre... É uma coisa quase que um nu metal e berrado, e uma coisa um pouco mais emotiva, depressiva, talvez, assim, algo nesse tipo assim, né. E a melancolia sempre me encantou, assim, de uma certa forma, né? Sempre gostei de ouvir sons, assim, não que me deixam triste, mas que me emocionam, que eu sinto alguma coisa, assim, né, que me passam, às vezes pela melodia ou pela letra. E aí
Enfim, né, mano, aí entrei nessa pira, assim, né, de conhecer, de curtir os sons e de entender o que estava acontecendo comigo, assim, e esse movimento todo me levou a trazer, bem dizer, para Rio Grande aqui, meio que essa cena do hardcore melódico e do emo. Liga, cara, né? te liga. Que foi, te liga. que até o Rafa, nosso batera da Uriba, uma vez ele teve, cara, a gente tocou junto no Bar Central, e ele fez um bagulho que foi muito massa, mano, que talvez também a nossa amizade hoje seja tão forte por causa desse dia. Nós tava tocando no festival, era o último show da banda que eu tinha, essa que era Spun Kids, Spun Kids. Né? E a gente tinha decidido que era o último show, assim, que ia fazer, ia dar uma parada, e realmente foi o último, né? E a gente tava lá no Bar Central, 20 de novembro de 2005. Nossa, final dos bichos. 20 de novembro de 2005. E lá no Bar Central, cara, antes de subir pra tocar, o Rafa pegou o microfone e falou assim, pô, eu queria, antes desses caras subir aqui, eu queria dar um salve que esse movimento aqui todo só tá acontecendo porque esses caras trouxeram esse bagulho aqui pra nós. Eles que mostraram, então, pô, eu queria pedir pra todo mundo, né, dar um salve pra esses caras aqui, que esse movimento todo só acontece porque pô, foi um bagulho de reconhecimento, assim, tá ligado? No último show. Totalmente inesperado. No último, totalmente inesperado, e nem tinha amizade com o Rafa na época pra isso. Conheci o Rafa só assim, ó, de olhar o cara e cumprimentar, e aí, mano, beleza, e né, nunca tinha trocado. E na real, pra ser sincero, na época acho que não saberia nem tipo o sobrenome do Rafa, assim. Sabia que era o Rafa. Todo mundo falava que era o Rafa e já era. Era o que eu sabia dele, era o Rafa. E o cara lançou essa, assim, pô, naquele momento foi muito bom, né, mano? Porra, porque foi um reconhecimento que eu não enxergava de ninguém naquele momento, assim. Eu pensava, pô, cara, eu me lembro de tocar em Fest Rock com a Spun Kids, assim, e a galera mais metaleira, assim, ou que tocava um som pesado, virar de costa pro som, assim. Poxa. Porque o bagulho era, na época tinha um lance meio, um preconceito de gênero, talvez, né? Que o pessoal dizia que era um rock de bichona. Ah, o bagulho é de viado, é um rock de viado. Que o Restart acabou abraçando esse rótulo aí, depois do emo, esse emo mais jovem, talvez, que hoje já é velho, mas aquele emo que na nossa época era coisa de piá, de nossa apertadinha, não sei o quê. Eles já pegaram um refúgio desse bagulho que eu comecei a vivenciar em 2003. Sim. Eu acho que isso aí, o Restart deve ter sido ali por 2010, já tinha passado que é lá da origem, certo tempo, já tinha rolado. Mas antes, cara, eu lembro da gente fazer uns sons assim ali no festival do União Fabril, por exemplo, né, o bagulho. Na época até lembro, mano, tinha a banda que o Fino tocava ainda, o Fino tocava batera. Não tem cavalos? Não tem cavalos. Mano, e lembro desses bagulhos assim, né, mano? E aí, nessa época eu lembro de, pô, às vezes fazer um show e a gurizada virar as costas mesmo, mano, tá ligado? Vaiada, ali, uma tremida, de que o bagulho, naquele contexto onde a gente tava se apresentando, o som que a gente fazia era nada a ver. Sim. A gurizada tava ali, ou era todo mundo, tipo, dos Black Sabbath da vida, Iron Maiden, a gurizada tava focada mais nesse lance mais do metal, talvez, o rock mais, né, um pouco mais progressivo. Rock mais machão, né? E eu admirava esse bagulho meio American Pie do rock, tá ligado? Sim. Essa coisa meio brincalhona que o Blink usou muito. Sim. Eu gostava muito de Blink, o Offspring. Várias bandas assim, né, mano? Então eu gostava dessa coisa meio que chamava também de pop punk, essa coisa meio... Admirava os caras do skate, pai. Então tinha também uma proximidade com o Charlie Brown e o que tinha aqui na cena, né, mano? E isso na época... Bom, vocês viveram essa cena, né? Na época que o cara era gurizão, Charlie Brown não era rock, assim. Tu gostar de Charlie Brown era meio que uma tremida pra quem era roqueiro. Claro, os caras te olhavam e te diziam, mas me dizer que tu é roqueiro e tu gosta de Charlie Brown, tu tá até vai largar do Charlie Brown. Essa camiseta aí. Vai chegar no festivalzinho ali no onde é hoje o Cinzinha ali. A peita do Charlie Brown. Charlie proibida Brown, pra mim. Pagar o teu, proibida pra mim, tá louco? Pra mim na Malhação.
Então não era aquele bagulho que, tipo assim, ó, eu queria na época, eu gostava desse bagulho e eu acreditei nesse lance, né, mano? E foi tri importante pra mim naquele momento, artisticamente, bater de frente com quem não queria me ouvir. Porque eu pensava assim, ó, se esses caras não querem me ouvir, eu vou provar pra eles que eu vou ser xarope, eu vou tocar bem, eles vão ter que me ouvir, porque eu vou fazer o que eu faço bem feito. Sim. Eles podem não gostar do que eu faço, mas eles não vão poder dizer que eu não sei fazer. Não vou ter o que falar. E aí isso fez eu me encarnar muito, né, mano? Eu me sentei na frente da guitarra por anos e faço isso até hoje, né, mano? Sento na frente do bagulho e fico jogando nota fora ali, né? Hoje faço com muito mais tranquilidade, com muito mais sabedoria que no passado, mas ao mesmo tempo no passado essa visão de querer tanto o futuro também é muito motivadora, né? É tribom tu querer assim ser um cara legal lá no futuro. Saber que tu tá nesse processo, que tu tá correndo atrás, que tu vai chegar lá. E não que hoje eu sinta que eu tenha chegado lá, porque eu ainda acho que ainda há muito para percorrer. Muito. Exatamente. Né? Mas hoje eu ouço as coisas que eu faço na banda e eu já não escuto mais com aquele bagulho tipo assim, ó, ainda tem um grande caminho a percorrer pela frente. Eu ouço hoje, eu penso assim, ó, cara, que legal que eu percorri esse caminho e eu sou esse bagulho hoje. Eu fico feliz de ouvir as coisas que eu faço. Orgulhoso. E não porque eu acho que está perfeito. Porque eu ainda me ouço e ainda penso, dá para melhorar aqui, dá para melhorar ali, posso ainda fazer isso, posso estudar mais um pouco aqui para mudar essas frases, estou fazendo muito repetitivo. Isso é uma curiosidade minha, cara. O que te inspira a compor? Cara, eu falei isso hoje pro Lucas, um amigo. É completamente aleatório, mano. Às vezes eu tô olhando a janela assim em casa e aí me vem algum padrão rítmico na cabeça, alguma coisa assim completamente aleatória, né? Às vezes embalado assim por recém, né, ter fumado assim, alguma coisa, mas às vezes que eu sentei pensando assim, vou organizar um bagulho aqui, vou me sentar e vou compor um som. Normalmente, às vezes que eu fiz isso, eu fiz coisas que eu não curti, que não me pareciam naturais, assim. Parecia que eu estava realmente forçando a barra. Porque pro meu jeito é forçar a barra. Claro. Consigo fazer? Até consigo, mano. Consigo me sentar aqui, dar um tempo e fazer uma letra aqui. Né? Tenho uma certa facilidade para escrever. Né? Sempre me envolvi com a escrita junto com a música. A escrita sempre foi importante para mim. Que foi o que me levou a fazer letras e ali conhecer a Carol, tudo. E nas letras eu pude desenvolver muito esse lado da escrita, de pensar o que eu quero escrever, o que eu quero falar, entender que tudo na nossa vida, né, mano, é a língua. Tudo na nossa vida. O que eu olho para ti, significo do que seja Diego, eu construo essa significação toda na língua, né, mano? Sim. Isso não tá em nenhum lugar, tá em mim. Quando tu olha pra mim, tipo assim, a gente experimenta a mesma cerveja, tu me diz é doce, eu te digo é doce, cada um de nós tem uma experiência do que é ser doce, né? A boca do Diego sabe o que é ser doce, a minha boca sabe o que é ser doce. Para cada um de nós é uma experiência que pode ser completamente diferente. Mas sendo a gente diz que é doce. A gente diz que é doce porque a gente sabe que as pessoas dizem que isso é o doce. E, pô, mano, quando eu entendi isso, que tudo era uma questão de significado e das relações que eu tenho com o mundo, isso me facilitou muito para compor, porque eu entendi muito a vida humana. Nós estamos sempre tentando dar um significado para sentimentos, para situações. A gente precisa dar significado para que as coisas existam no nosso mundo, né, mano? Então, quando eu entendi isso e eu comecei a botar para fora isso, aí eu pensei, cara, quem eu sou hoje, né, na sociedade, eu posso falar, eu sou professor, né, eu trabalho então com uma classe que é malquista, dá para dizer assim, socialmente hoje, né, cara? O professor, para esses fascistoides aí e para toda essa massa, o professor ele é uma espécie de esquerdopata, assim, né? Uma propagação de comunismo, né?
alguém que de alguma forma parece que quer um mal social por detrás, assim, né? Que tá ali, visão obscura. Quer sugar alguma coisa. No fundo ele quer transgredir nossas crianças, né? Como se a verdadeira bondade estivesse nesses costumes conservadores, que é o que essas pessoas acreditam, né, cara? Então o que eu faço como eu considero hoje, assim, né, lecionar é a minha profissão que coloca o sustento na mesa, que a música ainda não consegue. Né? A música ainda não consegue, não é porque não seja possível através da música, mas é porque para viver a música como eu acredito que seja viver a música, ainda não é possível. Por quê? Porque eu não quero pegar a minha viola e tocar num bar das 8h30 às 10h30 da noite, combinado, e simplesmente me levantar às 10h30, já fiz o meu trabalho e estou legal. Para mim a música não é isso. Eu não quero ser um trabalhador da música. Eu não quero ter um compromisso, prestar um serviço para alguém, cumprir o meu horário e, vou para casa, trabalhei com a música hoje, amanhã eu toco na pizzaria, depois da manhã, e eu não tô nem querendo criticar isso. Sim. Só eu não vejo, para mim, isso não me satisfaz. Exatamente. Tenho amigos, pessoas que já tocaram comigo, amigos de verdade, assim, que fazem voz e violão, que tocam na noite toda semana, assim, né? E são plenamente realizados com isso, gostam do que fazem, né? Trabalham com isso felizes, estão sempre em busca disso, né? E, cara, aceito completamente, fico feliz também por os amigos estar conseguindo fazer isso. Só não é para isso que eu faço música, né? Eu não faço a música para ela ser o meu ganha-pão, para que eu possa ali ganhar minha vida, né? Eu faço a música hoje visando mostrar meu som, ver se as pessoas acham legal quem eu sou. E aí, para isso, as pessoas precisam me ouvir. Eu não vou me sentir feliz num ambiente que a música seja o ambiente apenas. Né? Tipo assim, as pessoas estão indo lá para tomar um sorvete, para jantar, e eu tô ali apresentando as minhas músicas. Não é isso que eu quero alguém que pare ali para me ouvir um pouquinho. Tocar as pessoas. Né? Que me escute um pouco, que escute o que eu estou dizendo, que escute o som que eu estou fazendo, né? E aí, hoje eu acho que eu tenho essa maturidade para entender o que eu quero, né? Para perceber o que me move, e não achando que eu estou mais certo que alguém por querer isso. Eu só acho que isso é o que me move, né? Tu tá buscando o teu objetivo dentro da música. Se isso me movimenta, eu gosto de estar com os caras, eu gosto de fazer o nosso som, de falar o que eu falo, para quem eu falo, com quem eu falo. Então, eu quero repetir essas coisas, né, cara? E aí, esse meu movimento, né, que eu falo desde o Márcio ali, de ir me desenvolvendo como guitarrista e como sujeito ao mesmo tempo, ele é um processo que eu acho que é importante falar isso, ele não é mágico, né, cara? Eu passei quase que 30 anos, esse ano de 2023 vai fazer 25 anos que eu sou envolvido com a música, que eu comecei a tocar. Envolvimento com isso mesmo. Então faz 25 anos que eu faço isso, né? Um dia eu vi um vídeo, acho que foi do Mano Brown, cara, falando que tipo, não adianta tu querer ser o Bruce Lee e tu usar as roupas dele, ter o cabelo dele, tu ser ele fisicamente. Tu precisa estudar 30 anos de Kung Fu para ser o Bruce Lee. Ele não é esse cara simplesmente porque ele foi um predestinado e ele está nessa posição porque ele foi um sortudo, né? O cara, ele batalhou para estar ali, né? E o artista, né, de modo geral, ele é isso. Seja o artista que é performático ali com malabares, com coisas desse tipo, o artista que pinta uma tela, que compõe um som, que canta, ele é um cara que ele usa muito tempo da vida para se aperfeiçoar, para conseguir botar para fora essa ideia que a gente tem, né, mano? Porque todo mundo, né, nós todos aqui compomos e sabemos fazer música, a gente sabe que às vezes a gente faz um som que ainda não é o que a gente queria, né? Quando a gente faz o som, a gente pensa, não é ainda o que eu queria esse som, vou deixar ele aqui na gaveta. Pô, comigo acontece direto isso, eu escrevo o bagulho e faço tipo, esse aqui eu nem vou mandar pros guris, vou deixar ele aqui.
E aí às vezes eu volto nele e maturo um pouco e aí consigo descobrir o que estava faltando ali para mim, né, para que eu gostasse dessa música. E hoje eu mando sons para os guris, eu já sei mais ou menos também o que os guris vão curtir ouvir. Então eu faço o meu trabalho hoje assim, né, porque eu considero que compor é um trabalho. Claro. Né, a gente tem que fazer, né, mano? Não adianta eu ter uma ideia maravilhosa e ela ficar aqui na minha piração, na minha chapa. Eu tenho que meter os dedos no celular e escrever, ou meter a mão num caderno e escrever. E isso ficar marcado ali para eu mastigar isso depois, né, regurgitar, colocar para fora, ver como é que se molda, entender ainda o que eu preciso. Agregar ali, né? Agregar, vem mais coisa aí também, muitas vezes. E é isso que é muito legal quando tu tem uma banda, né, cara? Porque aí, às vezes tu tem uma ideia de um som e quando tu larga na mão de outras pessoas, eles transformam aquilo, às vezes, para uma coisa muito melhor do que tu esperava. Tu não esperava chegar nesse caminho. Quando tu imaginou o som, tu não pensava. E aí aquilo parece que te norteia a criar uma outra música. Sim. Largou o bruto ali, foi lapidado. O Cadinho tem muito esse dom, né? Pô, o Cadinho é o cara de fazer isso. Tem muito esse dom, né? Eu lembro do início dos ensaios, quando a gente começou a tocar mais com o Cadinho, que do ensaio pro outro, o Cadinho apresentava um bagulho que não era assim, ó, eu cheguei aqui agora, pô, fiz um improviso aqui, curtiu o que eu fiz, não. Era um bagulho que ele vinha a semana inteira fazendo. Saía estudando, fazendo trabalho de casa. Ele chegava com o bagulho dele pronto lá. Mas ele não dizia assim, guris, passei a semana em cima, fiz um arranjo aqui. Ele chegava quietinho, do mesmo jeito, montava o tecladinho dele e vinha com o arranjo prontinho. Aí todo mundo, mas agora ouvimos o teclado nessa, porra, é muito a fuder quando o cara ouve. Não, dá-lhe volume, Cadinho, dá-lhe volume. E aí o cara... E esse movimento foi extremamente importante da pandemia para nossa banda. Ele foi muito importante em diversos aspectos. Porque, primeiro, que foi um alívio psicológico, acredito que para nós todos, a banda ali, né? Fica saindo, o rolê que eu dava, poder ficar fechado nos sons um pouco, ouvindo, né, um pouco disso, assim, e tentando lidar com aquele momento todo ali, né, que a gente achava que podia morrer a qualquer momento, ou perder um ente querido a qualquer momento, né? Muito atípico, né? Então, uma coisa que a gente jamais tinha experienciado. E aí tu conhecer nesse tempo pessoas legais e fazer som com essas pessoas e conseguir construir uma coisa que, pô, não é pelo que é importante para os outros, mas é porque é importante para mim. A Oriba se pá é o trabalho da minha vida, entendeu? Que massa isso. É o que eu sou, assim. Os sons ali tem muito do que é construído, tudo é nosso, né? Mas tem muito de Kelvin na Oriba, né? Tem muito meu, assim. E não por um apego de ego nem nada, mas é porque o que tem na Oriba que eu reconheço de meu, eu gosto muito, cara. Oh, que então bom é isso. uma parte minha que eu tá gosto, dando o teu melhor. Né? É uma parte que eu gosto de ver, eu sou um fã incondicional da gente, assim. Eu escuto todos os dias, pelo menos, assim, para não ser injusto, pelo menos 1 hora. Eu escuto de Oriba. Então, isso é importante para que eu decore as letras, para que eu me sinta seguro com a música e para que eu também perceba hoje, em cada apresentação daquelas que tem em vídeo assim, eu consigo reconhecer amadurecimentos meus, do Cadinho, do Gabriel, do Rafa, do Rafonha, de todos nós, a gente amadurecendo sonoramente e também como pessoa, porque atrás de cada vídeo ali, a gente consegue às vezes recuperar momentos que a gente estava meio tretado, né? Nós estava como amigos ali meio que batendo de frente e querendo entender como é que era o movimento da banda para cada um, né? Ali naquele momento nós vivemos uma espécie de estresse e, cara, dentro desse momento, né, que foi talvez a última vez que a gente tenha se estressado mais, assim, né, pessoalmente, que foi até algo nominalmente envolvendo mais o Cadinho e o Rafonha, assim, né, que acabaram batendo de frente mais duramente, digamos assim, né, cara. Que é normal de banda, né? E não totalmente normal na convivência humana de pessoas que se consideram de verdade, né, mano?
Porque quando eu caguei pra ti, né, Diego, é sinal de que já era, né, mano? Perdi a esperança. Se eu tô legal, se tu tá bem ou se tu não tá, aí vai, tá morto, né? Mas se eu bato de frente contigo pra dizer que tu tá errado, eu tô certo, ou eu chego e te peço desculpa e a gente discute, pô, aí a gente se ama de verdade, porque a gente tá querendo fazer o melhor. Às vezes tu não tá enxergando da mesma maneira que eu, e eu preciso te mostrar como eu tô enxergando, né, mano? E cara, e aí só pra resumir essa história, que foi algo que foi muito marcante na vida de todos nós, né, mano? Eu tenho certeza. Mas na minha vida especialmente, eu acredito que no Cadinho também, a gente estava super balançado, tava uma ideia até de talvez terminar a banda, assim, né, da gente parar de fazer o som e, enfim, né, mano, ou substituir, trocar a cabeça e tal, né, mano. E a gente foi para uma reunião numa sexta-feira, talvez 4 da tarde, alguma coisa assim. O Cadinho conseguiu se desenrolar do trampo, alguma coisa do tipo que aconteceu na época. Conseguimos, né? Soltou e foi direto, chegou de mochila e tudo lá. E aí, pô, mano, eu tava pronto naquele momento pra ter ali um término de banda, um momento super desagradável de algo que eu não queria, né? muito, né? Que é a minha vida, o bagulho, pô, os nossos sons, como assim isso vai morrer, né, mano? Os caras vão entrar e vão discutir aqui, vai ficar eu esperando o pior clima possível, né, mano? E aí, cara, aconteceu ali naquele dia um bagulho que foi impressionante, cara. Quando esses dois loucos, que era a treta do bagulho, se enxergaram, né? O Cadinho chegou, cumprimentou a todos, né? E deixou o Rafael por último. Eu sou ator, cara. Deixou o Rafael por último. Cara, quando chegou lá, esses loucos se abraçaram assim e, cara, não teve treta nenhuma. Os caras se abraçaram, né? Eu chorei, o Rafa chorou, o Gabriel e o Rafa saíram de perto, foram ver umas guitarras pra não se emocionar, isso, cara. Né? E eu vendo aquilo ali, eu pensei que o bagulho ia terminar e os caras estão chorando abraçado. Eu realmente tô vivendo um bagulho que é especial. Pode não virar porra nenhuma, mas pra minha vida, cara, tá ligado? Pra minha vida isso é muito especial, valendo a pena. Mano. Eu aprendi ali muito naquele dia ali. Que legal, tu foi esperando o pior, né? Porque ali eu entendi que às vezes eu posso dizer não pra ti, Diego, sem querer teu mal, sem te... Sim. Enfim, mano, Pelo posso contrário. bater de frente contigo, a gente até brigar, de num certo momento querer se evitar um pouco, mas no fundo eu posso estar querendo construir uma melhor, coisa boa pra nós. Com certeza. E ali eu vi que é isso, mano, que às vezes a gente pode se desacertar e ao invés de jogar na cara e te dizer que eu tô certo, que eu tô errado, tu pode simplesmente dar um abraço no cara. Desarmou, né, total. Mano, desarmou a treta, né? Terminou ali. E ali, ao mesmo tempo que termina uma treta, começa um lance de respeito que mudou, né, mano, dentro da banda. Foi um divisor. Ele nunca mais aconteceu desrespeitos desse tipo assim, né, mano? Hoje alguém diz que não pode, já era, não tem esse bagulho tipo, porra, tá se fazendo, para que não gosta da banda. Não, Sim. Mano, o cara pra dizer que não pode, hoje a gente sabe que todo mundo pra dizer que não pode, realmente não pode, o cara não tá se fazendo. Com certeza, não todo tem mundo choro. quer bem o bagulho, não tem ninguém mascarado aqui dentro. Isso foi importante pra gente se ligar que tipo, porra, não tem máscara aqui dentro, não pode. Não tem mentiroso, ninguém tá mentindo pra ninguém aqui, nós estamos fazendo um bagulho de verdade. É assim que a gente quer fazer e tal. E pô, foi um divisor de água muito a fuder na vida e tudo, né, mano? E aí a banda entra num momento muito, muito derradeiro, assim, da minha existência, né, mano? Que entra num momento pessoal ali, pós o acidente do meu irmão, né? Que foi um bagulho que foi extremamente marcante na minha vida. E a banda veio meio que pra curar um pouco de todas essas coisas, assim, né? Importante pra ocupar minha mente pra coisas que realmente sou eu. Porque aí um dia me caiu a ficha que, tipo assim, ó, cara, eu tentando entender, né, quem eu sou, né, mano? O que eu quero da minha vida? Né? O que eu quero daqui pra frente? Quem eu sou? O que eu quero pra minha vida? Qual é que é? E eu olhei, eu quero a mesma coisa que eu queria quando eu tinha 9 anos que eu comecei a tocar lá, mano. Eu quero fazer um som com os parceiros
que acreditam no bagulho e que vão estar curtindo esse momento, que sabe qual é que é a vibe de fazer um som. Porque tem pessoas que nunca vão tocar e nunca vão saber o que é. Sim, com certeza. Como se fosse uma apresentação de trabalho que tu está extremamente nervoso de estar em evidência, só que tu vai mostrar uma coisa íntima, muito mais profunda do que uma teoria que tu passou horas lendo. Tá? Quando tu mostra um som autoral, tu tá mostrando tu pelado ali, mano. Tu pelado com todos os teus defeitos. É tu pelado sentado, fazendo cocô no vaso. É verdade. Naquele momento que tu tá trancado ali, que só tu sabe e colocou que tu pra tá fora. existindo. Quando tu bota a música pra fora, é esse momento que tu tá mostrando um pouco pras pessoas, né, mano? É o teu íntimo cru, é a tua percepção de mundo, é a tua percepção do que é amor, é a tua percepção do que é pobreza, do que é realidade, do que quer que seja que tu tá falando, né, mano? É o jeito que tu vê o mundo. Quando o Cadinho faz o som dele, é o jeito que o Cadinho vê o mundo. Quando tu bota tuas palavras pra fora, é o jeito que tu vê o mundo. Exatamente. E isso é o que é valioso na arte. É a perspectiva de cada um. Não é o como é feito, se é virtuoso, se não é. Mas é o cada a tua um visão. ali. Cada um quis botar isso pra fora. Por que esse negão quis botar esse bagulho? Por que quis dizer esse bagulho? É uma dádiva, né, cara? Porque o que acontece? Além de tu ter a percepção, de tu conseguir te comunicar, colocar pra fora, tu coloca todo esse contexto dentro de rima, né, cara? Dentro de uma melodia. Então é muito mais complexo ainda, não é só falar, né? Tu vai procurar a rima, tu vai procurar a terminação, tu vai procurar o tom. Eu vou citar um cara que eu faço questão que vocês convidem pra estar aqui, que é o Regis Garcia, que o Cadinho conhece. Regis Garcia. Ó, Regis, fica esperto aí. É um irmão dessa jornada, assim, um cara que me ensinou absurdamente sobre tudo, sobre música, sobre vida, sobre amizade. O cara, ele tem um histórico acadêmico incrível, ele é psicólogo, o cara é letrado, o cara sabe de tudo um pouco. Tu conversa com um cara sobre filme, o cara sabe tudo de filme. Tu conversa com um cara sobre música, o cara sabe tudo de música. Tu vai conversar com um cara sobre literatura, o cara sabe tudo de literatura. E é um saber que, tipo assim, ó, pá, não, é zero prepotência. O mano sabe porque tu vê que ele sabe porque ele troca ideia contigo conversando, te referencia coisas, te fala sobre coisas. E, enfim, cara, o que eu ia falar sobre o Regis? Essa é a questão. Nós estávamos falando do que antes? Que isso aí é coisas, né, de que falta. Isso é a falta. Isso é a falta, cara. Tu puxou o Regis Garcia, né? Que é um cara que a gente vai trabalhar aí pra trazer, até pela referência que tu falou, a importância que ele tem pra ti, que é uma referência tua, com certeza, né? E nesse processo de comunicação, né, cara, eu acho que uma virtude muito grande tua é que tu tem uma facilidade ótima de comunicar, né, Kelvin? Tanto falando, te comunicando, compondo a tua melodia, o que tu coloca pra fora, entendeu? Então... Obrigado pelo carinho. E eu lembrei o lance do Regis. Um dia o Regis e o Rafa, o guitarrista da Uriba, estavam fazendo um trampo ali na FURG, uma espécie de um workshop que eles apresentavam sons, assim, sons do mundo e tal, falavam sobre isso, né, sobre o que era fazer som e tal. Pô, cabeludo. E o Regis sempre me apresentando coisas que me confrontam muito como sujeito. E ele lançou um vídeo de uma banda, tem no YouTube, eu vou procurar e vou lançar no nome de vocês. Um vídeo de uma banda, Cadinho, os caras tudo cabeludo, tá? Vestido de camiseta de banda, com os instrumentos na mão, o batera postos assim, olhando, né? Os caras chegam ali com os instrumentos, tudo, batera conta. 1, 2, 3, e fica todo mundo parado. Os caras ficam simplesmente, ele conta o 3 e tá todo mundo parado numa sala, em silêncio absoluto. E daqui a pouco um cara, um deles, começa a fingir que tá tocando, assim. Parece que eles têm um... E cara, quando esse louco começa a se mexer, tu vê que os outros caras também estão se mexendo e o bagulho começa a ter um ritmo. Tu entende que tem um ritmo ali. Ritmo visual. Tem um ritmo ali naquele silêncio ali. Tem um ritmo. No jeito que aquele cara se balança,
eles estão tocando alguma coisa mentalmente. Sabe, tu tá ligado? Tu consegue entender isso, Cadinho? Tu tá ligado que os manos estão tocando um bagulho sem estar tocando? Porra, a comunicação dos caras. Tem solo, mano. Tem solo no som. Eles esperam um tempo certinho. Os manos... E os caras não estão tocando nada. É um silêncio absoluto. E aí o louco vem e lança essa visão de que isso também é som. Isso também é um ritmo, isso também... Todo barulho que a gente ouve... O que é a música? A música é um barulho que a gente significa como música. Né? Mas no fundo, tudo que é som pode ser música. O animal é barulho. Né? Tudo que é som pode ser música. Então, se a música é um barulho que a gente dá significado, todos os sons podem virar música de alguma forma. Né? E aí, porra, mano, esse mano trouxe essa perspectiva junto com vários outros assuntos, junto com o Rafa. E aí ele falando sobre isso, do nada entra o Rafa com centenas de pedais ali, ligando um bagulho no outro, fazendo um som sozinho. Rafa é monstro, né? É monstro, né? E aí... Pô, cara, então eu acho, é só pra reforçar, assim, esse cara que me falou sobre o som e me mostrou que, tipo assim, não importa muito se eu tô fazendo reggae, se eu tô fazendo rap, se eu tô fazendo funk, se eu tô fazendo metal. Mano, som é som, mano. Fazer som é fazer som. Se tu bota pra fora que tu é um cara que tu não quer o racismo, e isso tá no metal, isso tá no reggae, isso tá no pagode, isso tá no gospel, não interessa, mano. Tem que colocar pra isso fora. É um bagulho que tem que estar na sociedade. As pessoas têm que acreditar que o mundo pode ser vivido sem essa competição que a gente faz por causa do dinheiro, né, mano? Exato. E é a gente tem que confrontar essa ideia do capitalismo, né, mano? Tem que existir as pessoas que de alguma forma ou de outra elas não... O artista é esse tipo de pessoa. É um inconformado. O artista é inconformado, né? E eu me preocupo muito, cara, em ser uma pessoa que coloca pra fora os desconfortos também. Porque eu vivi muito tempo numa espécie de ingenuidade, acreditando que todo mundo podia ser bom. A minha avó morreu com 92 anos, mano. E a minha avó era uma pessoa que ela não era racista. A minha avó acreditava, mano, em todo mundo, cara. A minha avó acreditava em todo mundo. Ela morava ali na 15 e uma época o pessoal que estava ali em liberdade provisória limpava a rua. E o pessoal chegava ali e pedia água para elas e pedia para carregar o celular. E a avó não estava ligada na maldade. E nós falamos para ela, né? Pô, abre o olho, não abre a casa, né? Nem, não, sim, né? Sim, não dá. Mal, a gente tá, não rateia, a gente não sabe quem são essas pessoas e tal, né? E pra tu ver como a véia era nojenta, não sabe o que a véia fez? Ela pegou um monte de garrafa PET, encheu d'água e botou no freezer. Não falou pra ninguém. Da outra vez que os caras chegaram lá pra pedir água, eu achei, ao invés dela fazer o bagulho de tipo assim, vou fingir que eu não tô em casa, não, mano. Ela tinha garrafinha d'água pra tratar os caras. Geladinha, pode deixar aí na rua que vai derretendo, vocês vão tomando sempre geladinho. Ganhou. Qual era o pensamento da minha avó? E depois eu fui entender isso, depois dela já ter morrido já, que ela morreu em 2018. Sim. E isso depois, assim, foi ficando claro pra mim que ela entendia o mundo de uma outra forma. Ela pensou que se essas pessoas podem me fazer um mal de alguma forma, eu vou fazer muito bem para elas, para que elas não queiram me fazer mal. Para que elas percebam que eu posso tratar eles com respeito. Pensa, os caras fizeram qualquer coisa? Nunca. Minha avó morreu dentro daquela casa lá sem nunca assumir uma agulha da frente da baia. E sempre tudo aberto, mano. Dois velhos, meu tio na época com 70 e muitos, e minha avó com 90 anos. E ali. Então hoje eu vejo que eu tento ser uma pessoa e tento transmitir coisas boas para as pessoas, tentando cultivar esses valores. Esse legado da tua... falava das plantas ali da tua velha. Sim. E eu lembro muito da minha avó nesse mesmo bagulho, que eu acho que é uma coisa que aproxima as duas, talvez. Né? Que aproxima muitas mulheres, principalmente, do nosso passado, né? Essas mulheres que entendiam sobre plantas, sobre
tiravam os quebrantes dos bebês, davam chá pra não sei o que, chá de fulano salsa. não come, não, dá esse chazinho aqui pra ele que vai abrir o apetite e tal, hora, 2 horas antes de comer, tu dá esse chazinho aqui e as crianças comiam até as paredes. Então essa sabedoria que as mulheres antigas carregavam muito sobre a terra, sobre essa coisa meio indígena, assim, eu acho que é um pouco desse movimento e dessa minha vontade de me conectar com isso que me transformou no que eu sou hoje, tanto como pessoa, como artista também, assim, né? Porque eu não era do reggae. O reggae entra na minha vida através do Armandinho, no show na Festa do Mar, que eu fui e eu pensei, cara, que legal esse bagulho aqui, eu não conhecia nada, ignorante, apesar de sempre ser músico, cara. Eu sempre fui, de certa forma, muito ignorante dentro da música, eu conhecia poucas coisas, assim, Sim, me falava fora assim, sou um fã de Pink Floyd. Pai, eu conhecia uma música, esse pai, e talvez tu me mostrasse um Kiss e eu dissesse que era Pink Floyd sem saber, tá ligado? Tu podia me mostrar um Kiss e me dizer, olha esse som do Pink Floyd. Olha esse Pink aqui. Eu ia te dizer, porra, da hora esse Pink Floyd, meu velho. Não tinha conhecimento nenhum, tá ligado? Não tinha nada assim, né? Hoje conheço um pouco, mas na época não tinha nada. E quando eu vi aquele mano ali pessoalmente fazendo um reggae, as letras me chamaram a atenção, aquilo eu pensei, pô, é legal esse bagulho. E nunca tinha tocado reggae. Aí quando em 2012, 2013, na época, início de Facebook, assim, eu um dia postei qualquer coisa sobre o reggae, assim, eu lembro que o Douglas, que era o baixista, Douglas Vajerros, que era baixista da Jamaica na época, me deu um salve. Falou, pô, mano, nós estamos a fim de voltar à Jamaica, pá, estamos sem guitarrista, quer fazer um som com nós. Porque eu botei um bagulho, pô, ainda vou ter uma banda de reggae um dia. Foi uma coisa desse tipo assim, postei um som do Anti-Roots, talvez, qualquer coisa assim. Tem que puxar e ele me convidou. O Jamaica é uma raiz muito forte, o reggae Rio Grande. E aí ele me convidou pro Jamaica. E eu conhecia já o Jamaica de nome por saber da trajetória dos guri. O Diego também, a companheira do Diego, era muito amiga de uma ex-companheira de um amigão meu. Então a gente já tinha uma relação, eu já conhecia o Diegão, assim, sabia que ele tinha uma banda que era uma banda massa de reggae. Então quando rolou essa aproximação, eu entendi ali, mano, no reggae que eu tá perto dessas mensagens, ainda que eu seja um cara talvez pouco espiritualizado, eu tá perto dessas pessoas que se sentem espiritualizadas, ou dessas frases falando sobre o amor, sobre coisas boas, que isso me faz um bem. Eu me sinto bem quando eu tô nesse lugar, né? Porque eu sou, como eu sou uma pessoa muito nostálgica, que a tristeza e o passado, de certa forma, me atraem, eu gosto de pensar um pouco no passado e ser um pouco melancólico. Eu acho que quando eu tô no ambiente do reggae, assim, dessa coisa meio, pode crer que às vezes até é um pouco, eu acho que tem gente que força um pouco a barra, né, que faz aquela coisa de, sempre que eu vou tocar no violão eu tô sorrindo, e eu tô dando todo o meu gás. Pô, mano, essa pessoa, todos os momentos, se ela faz isso, a gente sabe que ela tá nos mentindo. Porque ninguém consegue ser constante na alegria e nem na tristeza. A gente varia, né? E hoje a gente sabe que é mais fácil estar constante na tristeza do que na alegria, inclusive, né? Na tristeza que a gente desenvolve traumas, desenvolve medos que às vezes nos fazem ficar paralisados perante a vida, né? A própria vida, né? Exatamente. Quando a gente olha o que acontece ao nosso lado, né, mano? A gente vai se fechando e vai entendendo que o mundo não é aquele conto que a gente via nos livros de criança, nos desenhos da Disney, que mostra que tudo é belo, que os passarinhos cantam pro cara, e tu vai entendendo que o passarinho, quando te vê, ele foge, tu vai entendendo que não tem essa proximidade, essa coisa é meio que uma mentira. Não é imaginação. Adulta, ninguém sabe o que tá fazendo. A gente, quando é guri, vai dizer que não é. Tu quer ser adulto porque tu quer pensar, eu quero ter minha liberdade, saber o que eu tô fazendo, pegar minha caranga, me largar e fazer. Tu acha que a vida adulta é essa liberdade, né? Essa ideia que a gente tem de liberdade. E aí, quando tu é adulto, tu te percebe meio que a mesma criança, o mesmo cara que tu foi a vida inteira, tu só tem muito mais atribuições que tu não queria ter. Né? Tu tem um trampo que não te valoriza, que te explora as veras, tu tem uma sociedade que, de modo geral, não tá nem aí às vezes pra quem tu é e tal. Eu só queria ser barbudo.
Exatamente. Eu só queria ser barbudo, cara. E é isso. Eu achava uma cancha. E é uma coisa que a gente vai se prendendo, né, mano? Assim, por causa desses padrões e por causa dessas coisas todas, né, mano? E aí, enfim, né, o papo desandou pra cá, a Cordélia veio aqui me fazer um carinho, né? Foi um baita momento, né? Fiquei um pouco... Anota de o próximo programa sem gatos, que é só falar dos convidados. Muito pelo contrário. O gato tá até aquecendo aqui, o convidado veio mal vestido, né? Capaz, cara. Não, chegou a dar um friozinho à tarde, 40 graus, à noite 18, né? Não deve ficar 45 minutos pra entrar. Gente, assim que a gente testa um convidado. Se o cara quer realmente estar aqui, né? Que né? Pode ser 40 graus, né, cara? Olha, meu, uma coisa que eu conversei com o Cadinho assim, cara, que tu carrega isso contigo, né, meu? A vida toda, cara, eu acho que tu tem essa chancela de ser o cara da banda, sabe? O linha de frente, não só por ser o compositor, vamos dizer assim, essa responsabilidade, né? Mas eu acho que naturalmente nas bandas que tu teve, não sei, tu falou da tua trajetória, são 25 anos, né, cara? Tu é o cara da banda, entendeu? Esses dias eu ouvi uma expressão, cara, que tu foi o primeiro cara que me remeteu. Eu vi no enterro do Pelé, cara, um comentarista falar: todo cara naquele segmento que ele atende pelo nome só, ele é um cara ícone naquilo que ele faz. E eu me lembrei, Paul Kelvin, tipo, na composição tu é um cara ícone, entendeu? E eu falei isso pro Cadinho, eu acho muito legal isso. Como é que tu consegue lidar, tipo, tu sempre teve esse espírito de liderança, como é que era na tua adolescência, por exemplo, quando rolava um rolê assim no teu colégio, alguma coisa? Tu era o cara designado a liderar, a reunir os caras, vamos fazer assim, assentar, planejar. Isso é uma coisa natural tua. Sempre foi. Eu sempre fui uma pessoa... a minha vida inteira eu fui obeso, né, cara? Eu fui um cara... Eu lutei contra a obesidade na minha vida consciente inteira, né? E quando o cara é obeso, cara, na realidade, assim, nossa, tu te propõe muitas vezes a querer agradar as pessoas e tu nem sabe muito como, meio que só pra ser aceito, assim, né? Foi um jeito que eu vi, pelo menos, né? Que eu precisava entender como eram as pessoas, né? Quando eu comecei a me interessar por relacionamento, pelas gurias, assim, né? Eu pensava, cara, como é que eu vou me aproximar das mulheres se de alguma forma elas não me veem, né? Porque eu sou obeso, né? Eu não faço parte desse padrão, ó, a gurizada toda ali, como que eu vou chegar? Mas aí eu vi que eu podia chegar nas gurias e não chegar para ficar com elas, mas eu chegar de me aproximar mesmo, conversando com elas, falando sobre tudo, conhecendo quem elas eram, sabendo o que elas gostavam. Tua facilidade de comunicar é uma coisa tua. Entendendo quem eram aquelas pessoas. Sim. Então eu sempre fui um cara que eu consegui entender muito bem esse rolê masculino nosso, assim, de gurizada, de churrascada, entendia e me mantinha bem nesse lugar, era o gordão gente boa, que era amigo de todo mundo, e ao mesmo tempo conseguia entender e conversar com as mulheres também, né? No sentido de chegar para conversar, mas sem desrespeitar as meninas, assim, de saber realmente conversar, né? De chegar e não tá ali simplesmente porque eu sou um homem tentando de alguma forma levar uma vantagem. Não, eu tô aqui porque eu me dou com mulheres também. Tem essa corrida. No colégio eu era amigo de homem e de mulher. Sim. Tem uma amiga minha muito, muito antiga, a Thaís, foi minha primeira amiga, assim, cara. E ela era de ir na minha casa. A mãe dela, da Guimar, dava aula de matemática, morava aqui na 1º de Maio, perto da nossa área aqui. E a tia Dag me ensinou matemática a vida inteira. Minha mãe tinha sido professora de português, ensinava português para nós. E a Thaís, cara, nunca rolou absolutamente nada entre nós, senão uma irmandade, uma amizade. Respeito. Sempre foi minha amiga, a gente falava sobre tudo que acontecia na nossa vida, assim, né? E, cara, uma amizade plena. Sem em nenhum momento ter batido qualquer tipo de confronto e se a gente se pegasse? Isso nunca aconteceu. Nunca teve essa... De nenhum dos lados, nem meu e nem dela. Sempre foi uma amizade super sadia, assim, né? Hoje eu sou completamente distante da realidade da Thaís, mas a gente se quer bem por esse passado, né? Por essa história que a gente teve, assim, como pessoa.
Então eu sempre fui um bom mediador, assim. Eu às vezes, uma parceria, não tinha coragem de conversar com uma mina chegava em ti. pra conversar, pra falar que gostava dela. E eu, como normalmente me dava legal com as gurias, já sabia como chegar, ou sabia em quem chegar pra dizer, pô, meu parceria, esse pá, né, que é conversar com a tua amiga, ver qual é que é. Ou eu mesmo chegava na pessoa e falava, pô, e aí, tá ligado, no meu amigo, e desenrolava. E sempre fiz isso muito pros outros, né. E claro, é muito mais fácil eu chegar lá e dizer assim, ó, o Diego ali, meu parceria, tá ligado? Pô, aquele cara é gente boa demais, meu. Qual é que é? O que tu acha dele? Aí eu. Né? Aí ele não, e eu. E esse tipo de coragem rolava muito pouco porque eu sempre tinha essa ideia de que, eu sou o ordão do rolê, eu não tô aqui pra isso, eu tô aqui justamente pra fazer o meio de campo, pra mediar as pessoas. Só que aí eu acho que eu entendi muito cedo, cara, assim mesmo não racionalizando sobre isso, de que eu entendi como conversar com as pessoas. Eu mesmo sendo uma figura que tenho minhas tatuagens e tal, isso para algumas pessoas ainda é algo negativo. Isso me afasta de muita gente e me coloca, quando eu chego na escola mesmo, sou um professor, quando eu chego na escola e eu sou o professor, as pessoas se chocam. Esse cara é o professor, né? Esse maluco aí com tatu na cabeça, tatu na cara é o professor. Veio dar aula. Ele vai dar aula de quê? E aí, mano, só que o que tem eu penso assim, cara, eu olho aquelas crianças ali e aí eu me conecto comigo mesmo, né? Do passado, assim, eu me vejo muito nelas. Eu já consegui fazer várias daquelas crianças ali se interessar por música, ou por querer botar isso pra fora, entrar numa aula de violão, querer um bagulho. E não é porque eu fico maçã em cima deles dizendo que a música é isso, não é, cara. Eu simplesmente, em um momento do ano, eu levo meu violão pra aula. E ali eu mostro pra eles um som, a gente trabalha esse som de autoria de qualquer outra pessoa. Sim. E ao final da aula eu apresento uma música minha pra eles. Porque aí eu digo que, né, agora que a gente trabalhou que é a música, eu vou mostrar quem eu sou, o que eu faço, e aí eu mostro pra eles. E cara, e é uma troca tão sincera e pura. Claro. Eu comecei a dar aula no Ernesto Pedroso aqui, na Santa Teresa. Sim. E uma realidade pesada naquela escola. Minha família morou nesse terreno, meu bisavô. A casa do meu bisavô foi no terreno onde hoje é o Ernesto Pedroso. Tá? E é um ambiente ali, mano, que quando eu entrei, eu tinha uma turma que eu chegava em aula e não fazia a menor diferença eu estar ali. Poxa. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Eu entrei lá e se eu tivesse ou não tivesse pra eles naquele momento ali, não faria a menor diferença. Que série que é? O 8º ano, 7ª série. Puxa, mano. Gurizada ali de 12 pra frente, assim. De 12 a 18, mais ou menos, assim. Uma gurizada bem... na Santa Teresa ali, né, mano? E aí, pô, foi triconflitante chegar ali e pensar, o que eu vou falar pra esses caras? Como é que eu vou chamar a atenção dessas pessoas? E ali eu me confrontei com muitas coisas que eu via, talvez, em notícias de jornal, em coisas que eu via na TV, assim, realidades difíceis, histórias difíceis, vontades de comer algumas coisas, tá ligado? Coisa que talvez a gente no nosso imaginário exista no sertão nordestino, alguém que olhe um rango e pense assim, pô, eu tô legal de farinha, quero comer. Mas quando eu vi que isso acontece aqui na Santa Teresa e que tem aluno que leva garrafa d'água PET pra escola pra encher, porque na Baia não tem potável pra tomar, aí eu pensei, peraí um pouquinho, o que eu tô falando que sonho que eu tô querendo botar na cabeça deles? Eu não posso chegar aqui para eles e falar que eles têm que ter um sonho de se formar na faculdade. Isso para eles vai ser ridículo. O primeiro sonho deles tem que ser se mover disso. Como que eu consigo sair dessa realidade? Sim, encher a barriga. Né? Como que eu consigo encher minha barriga? Como eu consigo tomar um banho quente? Sim. Como que eu consigo dormir numa casa que tenha um piso para pelo menos, sei lá, varrer o bagulho e não dormir no meio da areia, tá ligado? Tem direito, né? Como eu posso não passar vontade de comer os bagulhos. Opa,
E aí, quando eu me confrontei com isso, assim, eu aprendi muito ali, mano. Aprendi em como chegar nas pessoas que eu não chegava antes. E aí, aí esse fato de eu ser quem eu sou me ajudou muito. Porque quando eles veem que um cara com a cara que eu tenho, com as coisas que eu falo, eu posso ser professor, se pá, eles também podem fazer algumas coisas que eles acham que eles não podem fazer. É impossível, uma representatividade total. E aí, mano, começou a rolar uma identificação com essa turma e eu fiquei de regente da turma. Eles me botaram de regente. Essa turma que nem me olhava, quando eu cheguei na escola falaram, essa turma aí é o problema. Vai com calma que essa turma é difícil. Terminamos o ano no último conselho com os outros professores falando assim, o 8º ano é maravilhoso, tá de boa. Tá de boa. E aí dos caras que que era a turma ruim da escola, o 8º ano tá de boa, para, guri. Se for, não é que eu não acho que foi por minha causa que eles fizeram isso, mas eu ajudei. Sim. E é isso, mano, é isso que me faz ver hoje que, tipo, eu não preciso ser o mártir do bagulho. Eu não preciso ser o cara responsável por eles terem uma merenda mais digna hoje. Eu não preciso ser esse cara. Mas eu posso falar que a merenda deles não tá legal? Sim. Pode fazer a diferença. Posso fazer eles também falarem que não tá legal. E daqui a pouco todos nós construímos uma ideia na cabeça de todo mundo que está ali naquele ambiente de que não está legal e as coisas melhoram. Inconformados. Eu posso chegar e dizer para os outros professores que, se pá, essa turma aí ela não é pior não. Olha para esses caras que eles são pobres, eles têm dificuldades e pá, tem criança que trabalha, criança de 14 anos que trampa em açougue, que sai da escola e trabalha até às 7 da noite. Com 14 anos de idade. E isso tá aqui, mano, a menos de 10 quilômetros da gente. Menos de 10 quilômetros da gente. Então, esse ano eu entendi, e aí eu fiz um movimento muito particular dentro de mim, que eu entendi que fazer qualquer coisa, mano, qualquer ela que seja, vamos pensar em eu ir na academia, tá? Que é uma coisa banal. Tu ir e ficar 3 minutos lá dentro é melhor do que tu não ir na academia. Porque fazer qualquer coisa é melhor do que não fazer nada, mano. Fazer qualquer coisa que seja. E, pô, isso é muito importante, mano, para as pessoas que lidam com depressão, para as pessoas que não acreditam em si mesmo. Fazer o mínimo, cara. O mínimo que seja, mano. Por ti mesmo. Por qualquer coisa que seja. O mínimo que tu puder fazer, faz, mano. É melhor fazer o mínimo. Tu lançar uma campanha de arrecadação e tu arrecadar 2 kg de alimento é melhor do que não ter 2 kg de nada, mano. É verdade. Então, tu entregar 2 kg de feijão numa instituição é melhor do que tu nunca chegar com nada. Sim. E a gente tem uma ideia de que precisa entregar 2 toneladas pra sentir que fez alguma coisa. E não é, mano. 2 kg é melhor do que nada. Porque se cada um de nós olhar um pouquinho que seja, mano, pra cada um, a gente vai criar um cenário melhor, mano. A gente vai ganhar. Porque a gente tem essa ideia de que precisa canalizar as coisas, botar num lugar as pessoas certas para destinar. Cara, se todo mundo conseguir fazer minimamente um pouquinho por si, um pouquinho pros outros, tá ligado? Isso nas coisas banais do dia a dia, chegar na rótula no trânsito e ao invés de meter porque tá livre, dá uma paradinha. Para e olha, vê se já não tem um senhor de idade parado com uma fila de 60 metros atrás dele porque ele não teve coragem de meter. Às vezes é tu que alivia a vida do tiozinho que tá parado ali há 4 minutos ali. Todavia. Tá parado há 4 minutos na rótula porque ninguém deu um espacinho pra ele, porque ele precisa um pouquinho mais de coragem pra meter, porque ele já tá idoso dirigindo. E às vezes é tu deixar ele passar ali
no teu dia, aqueles 25 segundos que tu perdeu ali, não vai fazer a menor diferença. E tu fez. Mas talvez, mano, na vida daquele cara e de todos aqueles outros que estavam atrás na rótula ali, tu pode ter feito uma diferença substancial, né, na vida dessas pessoas. Então, o mínimo que se faz, meu, né, eu vi um bagulho num vídeo qualquer de YouTube que um bater de asas da borboleta pode mudar o rumo da história, porque aquele mínimo vento ali pode desencadear um tornado que muda né? Então, a nossa vida na Terra ela é assim, né, mano? O mínimo detalhe pode acabar fazendo toda a diferença, né, mano? Então, eu acho que eu botei pra mim essa meta de falar isso pras pessoas e pra poder ouvir também, de que a mínima coisa faz a diferença. O mínimo que tu pode fazer, mano, faz. E isso não só pra solidariedade, pro amor próprio, tá ligado? Isso é uma coisa que te move na educação, te move na música. Olhar assim, te olhar no espelho assim, mano, e entender teu caminho, tá ligado? Ao invés de só criticar, de olhar pra si mesmo, assim, conversar consigo na frente do espelho, né? Não fazer isso só quando tá loucão, quando já percebeu que a cerveja bateu, que tu te olha no espelho e tu pensa assim, eu tô muito louco. Tô muito louco. Né? Eu já tô E mole, começa a vir. E tu começa a conversar contigo mesmo, liberar essa conversa em mais momentos, né, mano? Se olhar e se aceitar, tipo assim, olhar, pô, o Ricardo que tá se olhando aqui, tá, é esse cara, porque, pô, aconteceu esses bagulhos na vida dele. Aconteceu essa história que fez eu chegar até aqui, Sim. Né? É totalmente importante para as marcas que eu tenho, para quem eu sou, né, mano? E ainda que eu me desagrade de muitas coisas ainda, que são marcas desse passado e tal, eu preciso reconhecer que elas existem em mim ou nas coisas para que eu possa mudar isso, né? Para que eu possa... Né? A nossa vida é mudança, né? Nós estamos aqui por causa da evolução, né? Nós estamos evoluindo e eu acho que evoluir é isso, a gente buscar o melhor das coisas, né? E não buscar o melhor financeiramente, sentar na melhor cadeira, tomar banho na piscina mais profunda e mais longa da cidade. Isso não é ser bem sucedido. Isso que vai fazer a felicidade. Não é ser bem sucedido. Porque tu tá sentado no cockpit de um avião particular, numa Ferrari, num Fusca ou numa bicicleta, tu tá triste em qualquer lugar desses aí, tu tá triste, mano. De helicóptero, de avião, sim, de Ferrari, cruzeiro, de BMW, num cruzeiro, estar triste é estar triste, não interessa se tu tá na bicicleta ou não, né? Mas eu não quero com isso de alguma forma dizer que o pobre tem que fazer as coisas porque não dá para romantizar, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que tirar esse mérito aí do cara que é rico, do cara que vem dizer que a história dele é isso e parará, e pensar, tá, mano, azar o que tu tem, o que tu divide desse bagulho aí, o que tu faz pelos outros. Porque se tu não faz ninguém crescer, meu velho, não faz nada. Eu acho que é isso aí, tu tá meio que... Pra visão que eu tenho de mundo, o cara que não quer nem crescer por si mesmo e nem ver os outros crescerem, esse cara é um parasita. Com certeza. Porque aí ele só quer estar aqui para pesar. Ele não está visando um crescimento pessoal, ver os outros bem, sim, nem que não sejam amigos, mas, pô, é bom ver as pessoas bem, claro, né? Tu vê uma notícia, tu vê um cara que ia escorregar e morrer e não morrer, tu fica legal. Tu pensa num cara assim, pô, o cara escorregou, caiu no meio do caminhão, passou, o magrão nem se sujou. Pô, tu fica bem, tu vê esse bagulho, tu pensa assim, porra, sortudo do cacete, mas que bom, né? Claro. É melhor do que ter visto o cara espatifado ali. É muito, sempre vai ser melhor, mano. Não interessa o nome que a gente dá pra isso. Se é Deus, se é religião, se é paz, se é espírito. Sempre vai ser melhor tu ver alguém se dando bem do que alguém se ralando, mano. Verdade. Isso causa... Não tem uma pessoa que veja uma pessoa, ou qualquer animal, o que quer que seja, sendo degradado, que fique bem, mano. Isso não faz bem pra ninguém. É muito primitivo nem isso. Ninguém, né? Mas talvez só pessoas que tenham alguma espécie de desvio. Pensamento muito primitivo, muito primitivo, algum tipo de, vamos chamar de doença psicológica, qualquer tipo de característica que faça com que ela não veja, mas do jeito que de modo geral a imensa maioria das pessoas vê a vida, é muito bom ver as pessoas se dando bem, se escapando de coisas ruins, né? Isso motiva o cara
até sair na rua e pensar assim, tá bom, eu também posso escorregar e de repente não cair. Eu posso me dar de vez em quando numa pequena coisa dessa, posso achar uma moeda, não precisa ser de ouro, mas de vez em quando eu achar uma moeda é massa. Não, e como é surpreendente às vezes, por exemplo, tu tá na rua e vê uma gentileza, vê uma atitude de bem de outra pessoa, tipo, pô, aí tu olha assim pra aquela pessoa entende que tu tá vendo que ela fez aquilo dali, não é pra... É uma corrente. Aí tu pensa assim, ó, tipo, tamo junto. Aquela frase, não precisa nem falar nada. Gentileza carioca, né, gentileza gera gentileza, é um mantra verdadeiro, né, mano, é um mantra verdadeiro. Tu chega e tu trata as pessoas, e hoje eu vejo, mano, a minha existência hoje, eu tenho certeza que a de vocês também, prova que a gente tratar as pessoas com carinho é muito melhor, mano. Desarma também, né? Porque tu chega com carinho nas pessoas, tu ganha sorrisos em troca, tu ganha confiança de uma mulher, às vezes, que não confia de trocar uma ideia com nenhum homem, mas contigo, que tratou ela com respeito e ela entendeu que tu não tá conversando com ela pra com chacar, malícia e tal, se sente à vontade. Ela vai te perguntar os bagulhos que ela queria saber, ela vai falar contigo, porque tem muita mulher que não vai fala respeitar. com ninguém, e aí já entendeu que tu é essa pessoa, que tu pode estar nos lugares sem fazer mal pra ninguém. Com pode estar no certeza. teu trampo, fazer o teu trabalho, que às vezes não é legal, e tu ainda assim não fazer o mal pra ninguém. Exatamente. Tu querer o bem, tu querer as coisas boas, né? E tu sabe que uma coisa muito ruim, assim, por exemplo, que eu acho que eu enfrento isso, tu deve enfrentar também, tu já falou que enfrenta isso por causa da tatuagem. Mas é como muitas vezes as pessoas nos veem, né? O que nós somos aos olhos dos outros, né? As pessoas prejulgam. Quantas vezes eu já vim atravessando a rua e a pessoa atravessar. Com certeza. Desviar, entendeu? Pô, é punk isso. A gente cria, né, esses preconceitos estruturais da nossa sociedade, né, como o racismo. A gente aprende isso socialmente, né? As pessoas vão legitimando diálogos em que a gente vai vendo, por exemplo, um filme. As pessoas criminosas do filme, elas sempre são pretas ou pardas. A gente vê um indiano num filme para falar de um outro povo, a gente sempre associa que esse indiano vai ser de alguma forma ligado com alguma coisa esotérica, ou com dinheiro, ou que vai ter um sotaque engraçado, né? A gente conceitualiza as pessoas e um pouco baseado nisso tudo, nessa vida social, no que os filmes nos mostram, né, mano? E eu acho que a gente chegou num momento que as pessoas têm tanta informação que está extremamente vergonhoso tu negar o passado racista da nossa humanidade. Está vergonhoso já. Porque antes era um momento que as coisas estavam no livro de história. Quem não sabia nada de história, ou quem não ficava na escola, não sabia muito, né? Seguia. Mas hoje não, hoje tu vê um discurso racista em qualquer rede social. Lugar. E aí ter esse acesso à informação está ridicularizando cada vez mais o sujeito ridículo. Só que quando teve esse movimento agora fascista, bolsonarista, essas pessoas todas saíram da toca. E agora que nesses primeiros dias, né, de cenário pelo menos, né, fazendo uma espécie de análise prévia do que eu vejo do futuro, de alguma forma me parece que vai voltar a ser ridículo tu falar sobre certos temas que eles estavam falando, sobre coisas do tipo supremacistas, assim, quem é verdadeiramente, que tem muito associado ao fascismo esse discurso racista, né, de que os verdadeiros detentores das coisas são as pessoas brancas e os outros misturados ou miscigenados, eles são uma espécie de fraqueza. Mas o que a natureza nos prova, o que a biologia e a ciência nos prova, é que é justamente o contrário. Exatamente. Quanto mais misturados nós somos, e se nós estiver falando do povo preto, por exemplo, é biologicamente comprovado que as pessoas pretas têm uma predisposição física, genética muito melhor, ou muito mais voltada para o esporte, por exemplo, do que pessoas brancas. Sim. Por que nós vemos excelentes esportistas pretos? Na corrida, na natação, na luta, no futebol. Sim. Em qualquer esporte tem um preto que ele se destaca, né? Por quê? Porque os caras são melhores. E aí eu vi uma coisa essa semana na morte do Pelé, que era alguém que dizia assim,
se não fosse o Pelé, talvez muita gente ainda olhasse um preto na rua e não entendesse que ele é um sujeito, que ele também é um cara, que ele também pode ser brilhante, Sim, que ele também pode ser um ídolo. É verdade. Né, mano? E por mais falhas que o sujeito Edson Arantes do Nascimento pode ter cometido, sim, a representação do Pelé, ela é de extrema importância na cena da pessoa preta no mundo. Muito. Né, mano? Muito. E hoje eu entender o mundo e ver o que é isso e conseguir, eu jamais vou ser uma pessoa preta, ainda que eu entenda perfeitamente o que acontece, eu jamais vou ser. Quando eu visto essas tatuagens, e eu faço isso propositalmente, porque elas não nasceram comigo, eu quero vestir essa camiseta também. Eu também quero ser um cara indigesto para a sociedade. Eu também quero estar num espaço com um monte de criança e elas não me olharem torto, porque sim, elas me conhecem. São puras. Eu sou o tio Kelvin, eu sou o Calvo Kelvin, que meus alunos me chamam de sacanagem. E eu crio um ambiente na sala de aula que ali eu tenho amigos que são mais novos que eu. Mas aí eu não tô ali para simplesmente apresentar conteúdos para eles ou de invalidar os saberes que eles têm, porque as crianças sabem muito, mano. As crianças sabem muito e elas não sabem que sabem muito. E as pessoas dizem que elas não sabem nada, né? Eu dou aula para uma faixa etária que eles já cresceram demais para serem pequenos, que é a fase que está o netinho aí. Eles já estão grandes demais para serem os bebês. E ao mesmo tempo eles são pequenos demais para serem adultos. Então eles estão numa fase de invalidação que eles não são nada. Eles estão grandes demais para choramingar e ser o bebezão e pequenos demais para serem adultos. Então nada do que eles falam, né, a adolescência nos lares de forma geral, e aqui felizmente eu sei que não é assim, nada do que um adolescente fala é muito relevado. Então, quando eles têm na sala de aula um espaço de escuta, eu vejo quanto que isso movimenta as coisas, né, mano? Quanto que as crianças botam pra fora. E ali eu me sinto que, tipo assim, ó, cara, eles não estão nem aí pras tatuagens que eu tenho, tá ligado? Te enxergam realmente como tu é? Às vezes até ao contrário, eles veem isso como um bagulho massa, assim. Eles entendem que é artístico, que é provocativo. Sim. Eles entendem, meu. As crianças chegam em complexidade de raciocínio que eu não vejo adultos chegar. E eu sei porque eu lido com adultos e com crianças. Essas duas vertentes, né? Então as crianças, elas são, cara, e sobretudo as crianças de agora, elas são impressionantes, cara. São impressionantes. As crianças têm um nível de raciocínio muito mais pra frente do que a gente, porque elas são muito mais estimuladas, né, cara? Exatamente. Enquanto a gente tava vendo gibi, esses caras estão vendo vídeos e luzes e bagulho há milhões de anos. Eles já estão sobrecarregados, inclusive, isso é um bagulho, né, mano? Eles já estão sobrecarregados de tecnologia. Informação. Eles estão ansiosos, com 15, 16 anos, eles estão extremamente ansiosos. Muito delicado legal essa análise, né? Então, me confrontar com essas realidades me colocou muito num papel de ser humano, assim, né, mano? E eu vejo que eu consigo conciliar as coisas, conciliar as pessoas, eu consigo chegar, às vezes, em uma coisa que hoje eu vejo muito no reggae, assim, que é essa coisa de às vezes chegar num ambiente de guerra propondo um diálogo, dizendo assim, ó, pô, eu vim de lá, eu te entendo, eu tô te entendendo, mas deixa eu só te mostrar o que esse cara tá tentando dizer aqui. E às vezes eu acho que eu consigo ligar um pouco essas coisas, mostrar pro cara que é um pouco mais extremista, às vezes eu sei que eu consigo chegar nele. E eu também consigo chegar naquele cara que é extremamente de esquerda. Eu falo aquele cara, mas é todo mundo, sim, né? Tipo, todo e qualquer gênero aí, nessa pessoa, né? Então eu acho que talvez o meu grande atributo que eu reconheço em mim hoje como pessoa é eu estar aberto, mano, pra ouvir as pessoas, assim, pra eu entender as histórias, pra eu me surpreender com as coisas, sabe? E hoje ali, quando a gente tava voltando do Pablo ali, né, mano, conversando o que aconteceu, eu sou muito esse cara que às vezes pego no ar uma coisa que não parece que tem muito a ver, mas a minha memória me remete a um bagulho. E aí quando eu falo, a pessoa diz assim, ó, pô, eu não acredito que tu me falou uma coisa dessas, ou peraí, tu tá falando dessa pessoa? E aí eu vejo,
pá, cara, como é que eu peguei esse bagulho? Exatamente. Né? Como é que isso surge em mim de alguma forma? E isso acontece sempre, mano. E eu acho que é sensibilidade mesmo. Sensibilidade, mano. exatamente. Eu sou um cara sensível, assim, eu percebo as coisas. Eu percebo. E pequenas coisas me marcam, pequenos encontros me marcam. Né? Eu acho que eu tenho auspícios, cara. Eu me marco facilmente com cenas, eu consigo entender. Às vezes, eu sempre fui um cara ruim de brigar, por exemplo, porque eu sabia exatamente o motivo da briga, então Sim. eu dificilmente era pego desprevenido. Eu já entendia quando a briga ia rolar, eu já entendia que ela ia rolar. Tu tinha facilidade para lidar a maldade no agressor, já. Eu já percebia que ia rolar ali, então é difícil de me pegar de surpresa até hoje. Porque eu sou um cara extremamente analista, observador. Eu, mesmo quieto, e essa minha vibe, eu sou um cara tranquilo realmente, né? Assim, a minha vibe é tranquila. Mas eu sou muito tranquilo de fora. Por dentro eu sou um cara extremamente ligado, observador, eu presto atenção em cada detalhe, eu me lembro das coisas, assim. E eu tenho uma mente muito, muito inquieta, muito produtiva, né, mano? Eu baita no cabeção, né? Tive espaço para desenvolver o cérebro, né? Eu tenho uma cabeça enorme, coisa boa, né, cara? 63 centímetros de diâmetro de Pô, tá louco, cara. É uma baita de uma cabeça, né? Kelvin Cabeça. Kelvin Cabeça. Kelvin Cabeça. É engraçado, mano, mas o meu tio, e é uma coisa familiar, assim, eu tenho vários cabeçudos na família. Tá vendo aqui, ó. Kelvin Cabeça. Era o teu apelido na infância, né? Cara, não chegou a ser porque eu era gordo, né? Sim. Eu já era gordo, então, como eu tinha o corpo grande, a cabeça não era notada. Sim. Mas hoje, que eu emagreci, né, que rolou toda essa perda de peso e tal, eu ainda me sinto cabeçudo e hoje não me incomoda, cara. Porque no passado eu tinha um pouco de vergonha de ser cabeçudo. Sim. Mas hoje eu percebo isso mesmo, cara. Minha cabeça se desenvolveu porque eu tive uma infância plena, cara. Eu pude ser criança. Graças a Deus. Eu tive uma infância preservada, eu pude ser criança. Eu pude ser adolescente. Eu posso ser adulto. Eu tenho esses privilégios. Sim. Não pulou nenhuma faixa etária. De poder ser as coisas, mano. Eu sou um cara que eu busco, eu quero entender, eu quero experimentar os sabores. Se tu me diz que uma coisa é fascinante, eu quero provar. Tu vai buscar. Eu quero provar porque se eu gosto de ti, tu me diz que uma coisa é fascinante, eu quero saber. Sim. Se te fascina, provavelmente vai me fascinar. Não vai me largar numa ruim, Se né? tu gosta, eu dificilmente não vou gostar. Sim. E eu sou esse cara assim, eu gosto de experimentar, eu gosto de entender como é que é e de tentar me colocar nesses lugares. E aí quando eu virei o cara tatuado, que as pessoas viravam um pouco as costas em certos momentos, eu comecei a entender muito mais quem era o sujeito preto, quem era a mulher, quem era o transexual, quem eram essas pessoas na sociedade, porque eu comecei a entender o quanto é ruim, porque eu sempre soube como obeso. Sim. Mas o obeso, ele ainda tem o homem obeso, para corrigir, falar melhor, ele ainda tem uma liberdade social de que ele é o legal. O gordão, ele é legal. A mina gorda passa muito mais perrengue que um homem gordo. Poxa. Pelo que a sociedade cobra do que é uma pessoa ser gorda, uma mulher ser gorda, né? Então, e mesmo sendo obeso uma vida inteira, eu já não me sinto hoje na posição de falar por uma pessoa obesa. Porque mesmo tendo sido obeso 30 anos da minha vida, bem dizer, eu hoje já não estou mais nesse lugar de entender o movimento que rolou desse tempo todo. Eu soube o que era ser obeso em todo aquele momento. Hoje eu já não sou mais. Eu carrego os reflexos disso. Tenho meus traumas em relação a isso. Claro. Né? Mas eu não sou mais aquele cara. Foi muito legal quando tu falou nessa situação da obesidade, de quando começou teu interesse por mulher, por fazer esse intermédio com outras pessoas. Tipo, foi muito profundo. Eu gostei muito disso. E é uma coisa muito verdadeira na minha vida, assim. Foi um jeito meio que de me virar. Sim. No fundo, tanto a música quanto o meu jeito de ser foi uma maneira de me colocar na sociedade. Né? Eu sou um cara que eu gosto de estar no meio das pessoas, eu consigo agradar as pessoas, eu consigo cantar para as pessoas,
e eu sei fazer uma música que agrada as pessoas. Ainda que elas não gostem de reggae, eu consigo tocar uma música minha para uma pessoa que não gosta de reggae e ela me ouve, mano. Exatamente. Né? É verdade. Eu consigo tocar para um metaleiro o meu som e ele me ouve. Talvez ele me ouça pela minha tatu, pela minha cara enfesada, pelas minhas cicatrizes faciais que eu tenho, por, sei lá, mano, o que quer que seja, mas essa pessoa me ouve. E isso sempre me acompanhou. Com a minha obesidade, com a condição que eu tinha naquele momento, eu sempre fui esse cara. Ninguém te tira, cara. Eu sou um cara que eu chego num lugar e eu consigo falar com as pessoas. Tem uma apresentação de um humorista, Beto Pires, eu tava na FEARG uma vez, o show dele lotado, assim. E, cara, sei lá, devia ter umas 4, 5 mil pessoas tranquilamente, assim, naquele teatro da FEARG lá, lotado. E o cara, no meio de todo mundo, o cara olha pra mim e dá-lhe assim, cara, me faz um grito de gaúcho aí. O que era um grito de gaúcho pra mim? Eu pensei num, sei lá, né, mano, alguém tocando numa boiada, assim, né? Dele um grito assim, né? O cara se desmanchou rindo e todo mundo, né, mano, se matou de rir, porque ele tava falando num sapucaia, aqueles aqueles gritos que eu nem sei fazer, né, mano? Mas eu como sou... E aí depois que aconteceu o bagulho, eu falei, pô, cara, eu mereço mesmo, né, cara? A luz tá em toda essa galera, devia ter centenas de obesos ali. Por que eu, mano? Porque eu... Ou tipo esses bagulho assim, ó. Por que eu percebi? Por que eu percebi? Porque ninguém mais percebeu isso. Muita Tem coisa. um bagulho que acontece, cara. Tipo, eu e a Camila, minha companheira, né? A gente, às vezes eu sei que ela não tá legal pelo lábio dela, mano. Eu olho o lábio dela assim, eu falo, o que houve? Que houve o quê? Tô vendo na tua boca que você não tá legal. E hoje ela não consegue nem mais me dizer que eu tô rateando, porque ela sabe que eu sei realmente. É transparente. E eu não sei nem dizer muito o porquê, mas eu entendo, mano. Eu olho e sei. E eu sou muito esse cara, eu consigo às vezes... Consegue ler. O Cadinho chega na tocada e eu vejo que ele não tá legal na chegada já. Quando ele me abraça, quando ele me cumprimenta, eu já sei que ele não tá legal. Já tem essa sensibilidade. Eu sou esse cara assim, eu chego e olho na tua cara... Todos os dias já te vi bem e mal em vários momentos, mas parece que o dia que tu tá mal, eu não consigo, porque eu vou perceber. Se eu te ver, eu vou perceber. Que tu tá bem e que tu tá mal, eu vou perceber. Eu vejo isso em todas as minhas relações, cara, com meus colegas de trabalho. Sim. Pessoas que às vezes eu não tenho intimidade nenhuma. Mas tu nota aquela diferença ali. Lembrei uma pessoa, Silvinha, professora de ciências lá, sempre sorridente, sempre pra cima, sempre pra... Um dia eu cheguei, a Silvinha tomando um cafezinho, quieta, não falou nada. Qual é que é, Silvinha? Tá bem? Qual é que é, Silvinha? Não dormi legal, não... Então eu sempre fui esse cara assim, eu percebo as pessoas, percebo a rotina. Eu trabalho contigo, eu percebo a tua rotina. Claro. E não que eu tô te analisando, mas eu percebo. É natural. Eu percebo, eu me ligo. Aí um dia tu não toma café, eu chego... Aí o que, Diego? Tá legal, vai fazer um exame de sangue? Não tomar seu cafezinho. Então aí normalmente isso cria um afeto com as pessoas, porque as pessoas pensam assim, pô, o cara tá ligado que eu todos os dias chego aqui, pego um copinho de café e tomo meu cafezinho, então, pô, mano, se importa comigo. Sim. E eu realmente, mano, me importo com as pessoas, eu não consigo não me importar, mano. Isso é massa, cara. Só que isso é muito bom pra mim e pras pessoas em muitos momentos, só que às vezes, até pra mim, isso às vezes é um fardo. Né? É um fardo, porque eu, de certa forma, eu gosto de manter isso, e pra manter isso eu tenho que cultivar muitas coisas, eu tenho que fazer muitas coisas pra ser esse cara legal, que olha, que pergunta, né? Pra eu mostrar que eu me importo contigo, eu tenho que te ver, talvez, naquele dia na rua, achar que tu não tá bem, chegar em casa e te mandar uma mensagem ainda. É diferente de eu pensar, pô, viu o Diego, não achei o Diego legal. O Diego é de boa, qualquer coisa. Não tá legal, É diferente de eu chegar em casa e te dizer, ei, mano, qual é que é daquele sorriso ali, meu amarelo? Mas é legal? Sim. E aí, tu fazer esse movimento é trabalhoso.
Trabalhoso pra mim, às vezes é até pra ti. Claro. Tu não tá legal, às vezes tu não quer nem me dizer, Tá mano. legal. Às vezes tá legal, meu velho. Amanhã vamos tomar um gelo, já era. Mas aí é isso, me coloca nesse lugar assim de trabalhar em prol do outro, né? Em abrir um espaço pro outro conversar. Isso, ao mesmo tempo que move minha vida, que me faz muito feliz, também muitas vezes me aprisiona um pouco, né, mano? Me coloca nessa obriga aí. né? Acontece um bagulho, mandaram uma mensagem no bagulho da banda ali. Eu, de uma forma, não é os guris que me colocam, mas eu me sinto meio que na obriga de olhar e tentar resolver essa situação ou apaziguar as coisas, de chegar e dizer assim, não, já falei com ele. Vamos fazer isso, isso e isso, tá resolvido. Vamos parar de sofrer por causa disso aqui. Vamos sofrer por outros bagulhos, isso aqui já era. Isso aqui já passou. Então, eu tento ser um pouco desse cara, assim, só que isso é trabalhoso, né, mano? Isso gera um... Sim, gera uma sobrecarga, né? Gera uma... É um trabalho, realmente, né, mano? Manter a relação é um trabalho. Manter as relações, é um trabalho árduo, às vezes, né? Exatamente, na maioria das vezes, né? Tu te esforçar em, às vezes, ser até o que tu não é, pra não desacomodar tanto aquela pessoa, né? Pra não desagradar, pra não deixar triste, né? E aí eu sou esse cara aí que tá quase sempre tentando ser esse boa praça aí, né? Que tenta o bem de todo mundo, mas eu digo quase sempre entendendo que também tem vezes que eu tenho meus ranços, que eu sou aquele cara extremamente desagradável, que eu também furo meu sinal, eu também furo o sinal vermelho. Eu também chego na rótula correndo às vezes e não quero nem saber de quem tá vindo e passo. Entendo. Eu também sou esse cara que se estressa indevidamente no trânsito, que bate boca às vezes com uma pessoa que eu nem conheço, indo pro cassino no Réveillon aquele dia, dele uma chamada no coroa. Aquele bagulho foi total, mano. Total. Nós entrando na faixa, o Magrão vendo que nós estamos entrando, a Camila dirigindo, o cara simplesmente olhando reto, impossível de não estar na visão dele o carro, e ele simplesmente olhando reto e metendo pra cima. Né? E aí eu não consigo deixar passar, tipo assim, deixa ele passar. Eu luto muito pra conseguir. Mas dessa vez eu não consegui. E aí com o carro cheio de amigos no Réveillon, digo pro cara, pô, e aí, meu, não tá enxergando qual é que é? Vai meter o louco assim por cima. Aí, né? Foi um bagulho desse tipo, assim, né? Mais diplomático. Vai meter o louco mesmo, né? Foi uma coisa assim, né? No primeiro do ano vai se meter o louco por cima, vai fingir que eu não tô aqui. Vai se meter o carro por aqui e fingir que eu não tô aqui. Vamos começar o ano assim. Poxa. Né? Mas não gosto de ser esse cara, então a minha falha tá, e a nossa falha, né, ninguém é perfeito, a gente tá sempre se moldando e tentando ser o melhor, mas eu vejo que a minha luta hoje para tentar ser melhor é isso, é lutar contra esses meus ímpetos, às vezes machistas, às vezes machônicos, né, da gente, querer se mostrar que isso, vai se passando na minha frente, tu tá pensando que eu sou um trouxa. E às vezes foda-se, né, mano? Às vezes é melhor deixar passar e azar, o cara nem te conhece, nem vai pensar. Ele com certeza não vai, antes de dormir de noite, pensar nessa situação. Aí tu vai ficar às vezes fica martelando dias, né? E pensando na tua existência. E, será que eu devia ter buzinado? Será que eu devia ter feito? E às vezes, né, pro outro não significou nada. E tu tá te martirizando por causa do bagulho. Exatamente. Então eu tento entender que eu também falho pra caralho, que eu também erro, que eu também falo bobagem. Que eu me contradigo pra caralho, né? Que eu digo que eu não vou fazer, vou lá e faço. Né? Sujo não limpa. Eu sou esse cara, né, mano? Eu sou esse cara. A gente sujo não limpa. Eu sou esse cara falho também, né? Então, no meio da música é um pouco disso, né? Eu sou todas essas personas aí. Eu sou o professor, eu sou o músico, eu sou o marido, eu sou o falho, eu sou o ex-gordo. Eu tenho várias facetas que eu sou todas elas, né, mano? Todas elas eu fui em algum momento, que eu estive com pessoas. E foi influenciado até chegar nesse cara. Nós somos todas as pessoas que nós já fomos todos os outros dias. Sim. Né? A gente sempre é a mesma pessoa. Ainda que a gente mude constantemente, né? Nós somos sempre a mesma pessoa. Né? A mesma pessoa em movimento. É que ser o mesmo não significa estar estagnado. Né? Ser o mesmo é conservar quem tu é, os teus valores, as coisas que tu acredita, sei lá. Acho que hoje eu fui surpreendido assim com uma pergunta de
que é muito importante, né, cara? O que a gente tem aprendido com os erros da gente. Tipo, e eu fiquei pensando, cara, um baita tempo e não consegui responder. Porque é difícil, né, lidar com os erros. Só que no fundo, o erro, cara, tu tem que ter a visão que ele tá ali pra te ensinar, cara. E tu tem que aprender na marra com ele. Ele vai te dar um tempo. Mas tu vai ter que desenrolar. O medo, ele vai te obrigar a mudar, de alguma maneira. Mas o que a gente vem mudando? Cara, ultimamente eu tenho pensado, e aí fazendo terapia, conversando com psicólogos sobre, assim, hoje eu acredito que seja impossível a gente viver sem medo e sem culpa. É impossível. Todo ser humano, ele vive com culpa e com medo, por alguma coisa. Com medo de alguma coisa ou com culpa de alguma coisa. E com certeza a gente vive com várias dessas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Com medo de várias coisas e com culpa sobre várias coisas. Então, quando eu parei de tentar entender por que as coisas aconteciam comigo, por que eu me sentia culpado, por que isso, por que, que eu entendi que é assim, as coisas simplesmente são assim, a gente vive com essa coisa, porque isso é do fazer humano, né, do viver. Aí eu comecei a entender que, pai, eu não preciso achar que eu sou tanto esse extraterrestre que eu me sentia às vezes, por estar, como é que pode? Tá todo mundo feliz e só eu tô aqui viajando, pensando que, né, só eu, entre aspas, sabendo que existem milhares nesse sofrimento, assim, né? Mas assim, ao mesmo tempo me sentindo solitário, deslocado e tal. E foi importante, mano, entender aquela coisa que eu falei, assim, do fazer o mínimo. O mínimo é melhor do que não fazer nada. Diferença. Tu aceitou. Né? Tu passou o dia inteiro deitado no sofá, mas naquele momento ali que deu uma vontade de tu ir no banheiro e tu não ficou segurando essa vontade, te levantou e foi no banheiro, já é melhor do que não ter ido. Podias não ter ido e fosse. Pequenas coisas. Sentisse sede, te levantasse e tomasse uma vinha. A louça tava suja, lavasse. Mano, isso é trampo, tá ligado? Às vezes a gente tá de férias, assim, né? E fica, o que fizesse hoje? Não fiz nada. Aí tu vê, tu te levantou, tu já varreu a baia, tu foi no banheiro, tomasse um banho, tu deu comida pros bichos, tu fez almoço, tu lavou a louça de ontem. Fez várias coisas. Já fiz um monte de coisa. Tu trabalhou o dia inteiro, desde o momento que tu abriu os olhos, tu trabalhou fazendo um café pra ti. Tu trabalhou fazendo cocô, mano. Fazer cocô é um trabalho humano, a gente precisa. Despender um tempo para fazer isso. A gente precisa. Todos os bichos fazem isso, né, mano? Tudo volta para fora. E a gente precisa ter esses momentos e entender que isso faz parte da vida. A gente não pode levar a ideia de que a gente precisa trabalhar financeiramente todos os momentos, que eu preciso, enquanto eles dormem, eu preciso estar trabalhando e fazendo renda. Não, porque cuidar de casa é um trabalho, cuidar de si é um trabalho. Fazer cocô é um trabalho de autocuidado. Tomar um banho é um autocuidado. Tomar água, mesmo contra a vontade, é difícil tomar água, mas a gente tem que tomar, né, mano? A gente sabe que tem que tomar, porque, gente, se a gente acredita na ciência, a gente sabe que a gente tem que tomar, porque a gente é feito d'água, a gente precisa estar sempre cheio d'água. Né? Nós somos seres cheios d'água, nós temos que estar sempre cheios d'água. Então, e é difícil tomar água, né, mano? É difícil tomar água. Eu tô procurando, tô me policiando. 2023. Eu tomo muita água. Mano. E é um bagulho que é difícil de tomar, mano. Tem muita gente que passa trabalho com desidratação aí, demência desenvolvida a partir de desidratação. Então, é um bagulho que é simples, mano, mas às vezes a gente não percebe que pode ser grandioso em determinadas realidades. E aí é importante falar, mano, que tomar água também tá ligado? É importante não pelo lance da saúde, mas para aquele cara que às vezes não tá ligado que ele se hidratar, procurar se hidratar também é um bagulho de amor próprio, assim. Também é um bagulho de preservação. Tu procurar fazer alguma coisa pra melhorar a tua saúde é preservação, pra melhorar a tua aparência, o jeito que tu vai chegar nas pessoas, sei lá, aprender como falar, como chegar nas pessoas. É um trabalho próprio. Se as pessoas gostam desse assunto, procurar te informar, né? E não para ser um sujeito social, mas para ser um sujeito. Né? Ser um sujeito é isso, é estar numa sociedade, num determinado tempo,
gostar e não gostar, né? Não gostar de algo também é uma resposta. É um direito. Né? Quando eu te pergunto alguma coisa e tu não me diz nada, isso também é uma resposta. Sim. Né? Mesmo que tu não me diga nada, tu tá me respondendo alguma coisa. Né? Tu é um cara racista, Diego, tu fica calado, tu tá me dizendo alguma coisa. Né? Se tu me afirma com agressividade que não, tu tá me dizendo uma coisa. Se tu afirma que tu é, tu também tá me dizendo uma coisa. Né? Então entender que tudo isso é uma resposta e que, né, parar de competir, mano. Eu acho que é o segredo da nossa humanidade, é isso, é parar de competir. É parar com a competitividade do capitalista da coisa, entendeu? A ideia de sucesso, a ideia da grana, de eu preciso estar lá porque esse sucesso é necessário. Sim, para todo mundo, essa corrida dos ratos, né? Essa corrida que não vai levar nunca a lugar nenhum, mano. É verdade. Porque no fim das contas é isso, estar triste na Ferrari, no jato, no ônibus espacial, é estar triste em qualquer lugar, mano. E por isso talvez o nível de pessoas com depressão com alto poder aquisitivo seja tão grande. Porque as pessoas descobrem que nas coisas não tem felicidade nenhuma. Exatamente. Não tem amor nenhum em tu ter uma Ferrari se tu não ama um veículo. Mas ter uma paixão por um veículo e ter uma Ferrari na garagem é muito a fuder. Exatamente. Né? Tu é um gearhead apaixonado por veículos, tu ter a primeira delas, a valiosíssima na tua garagem é uma coisa. Mas tu simplesmente ter isso e tu olhar para aquilo ali eu tenho uma Ferrari. Pô, cara, uma vez... Se é a Ferrari, se é um Fusca, se é um Corsa, eu não lembro. Não interessa o que seja. Porque o que interessa não é o objeto ali. Não é o valor. Se é o Fusca, se é um Corsa, se é o Corcel quebrado, herdado no voo, que cai os pedaços, não interessa, mano. Se tu tá curtindo esse bagulho, é isso que é massa. É valor. É massa tu curtir as coisas. Se tu tem uma banda que te apresenta para 20 pessoas ou para 25 mil, né, tem uma diferença para todos os envolvidos. Né? Mas, ao mesmo tempo, fazer para 20 ou para 25 pode ser que o prazer de estar fazendo pode ser o mesmo. Pode tem que ser o mesmo, extremamente agraciado por ter 25 ou 25 mil. E aí talvez é isso que nos mova, né? Essa graça de querer fazer. E de saber que é legal mostrar para dois, para querer mostrar para 2 milhões. 2 milhões, né? Show de bola, aqui, ó. Acho que é isso aí. Show de bola, meu cara. Deixa eu dar um pause aqui. Porque tá um...